Fala, time! Muito bom estar aqui de novo, Monarch Podcast, mais um episódio. Pô, eu precisava de um jargão para começar. Fala, time, eu acho que vai ficar, hein? Fala, time é bom. Beleza? Tô aqui com o meu time aqui, eu, minha cúmplice aqui no Monarch, aqui nesse crime que é esse podcast, Marcelo Alonso. Boa noite. Ou bom dia, boa tarde, não sei que hora você tá assistindo, né? Pra gente é noite agora. Levou o nível. Isso aí. É isso aí. O João já falou de nível elevado, então vamos seguir levando o nível. João Pedro, craque. Fala, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. O homem com o microfone de lapela indignado que hoje ele tá de lapela, mas é pra ele não afastar o microfone dele. Boa noite, Lucas galera. Castro. Tô na área, sem apoio aqui de microfone, tô sentindo um pouco mal. Mas é isso aí, vamos que vamos, vai dar certo. E finalizando aqui com o meu parceiro Pedro França. Estamos aqui esperando ele para gravar, atrasou a gente, mas valeu a pena, né, Pedro? É isso. Fala, time. Boa noite também, dependendo da hora. E bora para mais uma. Boa. A gente vai se familiarizando com essa situação. A gente está gravando à noite, mas a gente sabe que você de casa vai assistir no teu horário, vai assistir nosso episódio, vai ouvir no que for melhor para você. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal. A gente falou um pouquinho no nosso episódio de lançamento e do nada veio um insight que eu achava muito legal a gente falar sobre a diferenciação do que era o esporte e o treinamento em si e do que é treinar e competir, beleza? Então veio esse insight aí e a gente passou uma semana aqui pensando um pouquinho para trazer um pouquinho de conteúdo para vocês. Por que, Beto, você acha importante a gente começar a diferenciar principalmente esporte de treinamento? Porque essa confusão é natural no nosso esporte. O esporte e o treinamento em si, eles se confundem porque eles são a mesma coisa. Nosso esporte é o esporte do fitness, né? Do treinar e performar exatamente como você faz no treino. Diferentemente, às vezes, do jogador de futebol, que o cara vai fazer o trabalho de força dele na musculação, ou com treinamento funcional, seja o que for, e joga bola. Diferente do lutador, que faz um trabalho de preparação física externa, por mais que ele faça o mais específico possível, é um trabalho de preparação física que não é a luta em si. E o nosso esporte, para muitas pessoas... A gente se prepara para competir crossfit fazendo crossfit, né? Exato. Exatamente, isso aí. Então, eu acho que nada melhor do que grandes treinadores, Marcelinha dando uma visão de atleta atual, o Lucas já competiu bastante para falar, porque, primeiro de tudo, eu acho que é bem diferente o esporte do treinamento que a gente vê no dia a dia das boxes de crossfit, boxes de functional fitness ou cross-training, etc. Né? Alguém quer falar alguma coisa já sobre o tema de cara? Concordo. Acho que até a galera que romantiza a competição de crossfit, enquanto não tem um contato com esse tipo de treinamento, né? Diferente do esporte e quando você treina para competir, dá até um baque, né? A galera fica meio... Pô, não sabia que era isso. De repente... o romance mesmo do crossfit, da magia do crossfit, quando você parte para a parte do treinamento, que é uma parada mais massiva e completa e maçante, a galera meio que toma um baquezinho. Muita gente acha que vai começar a treinar para competir e vai ficar fazendo crossfit, tipo, vai ficar fazendo odd. Vai se divertir. E vai ser maneirão. Sendo que, tipo assim, dependendo da temporada, o que a gente menos faz é crossfit. A gente faz treino de força, faz monoestrutural, tipo, corre, faz remo, mas crossfit em si, aquela coisa de alternar movimentos e tal, sei lá, 1, 2 vezes por semana. Então... Vou tentar aprofundar até um pouco mais, pra vocês terem uma ideia, tipo assim, quem convive dentro de um box diariamente, que é o caso de todos nós e a grande maioria provavelmente está assistindo a gente, cara, o aluno, o cliente, seja quem for, primeiro de tudo, ele chega na box de crossfit e ele não sabe nem o que tem lá dentro exatamente. Uhum. Ele acha que ele vai virar pneu. Exatamente, é o clássico que vira pneu. E correr na rua. Correr na rua com a bola, né? Sem camisa. Então, assim, se o cara já vai fazer um treinamento onde nem ele sabe especificamente o que é, já fica mais difícil ele entender. E quando o cara vai procurar ver referências para, exemplo, você vê o futebol, vai jogar bola, então o que você olha? Você olha o Neymar, o Vinícius Júnior. Então, tipo, pô, esses caras jogam bola? Ah, tá, então isso é jogar bola. O que é natação? Você olha o Michael Phelps. Aí quando você bola, o que é crossfit? Você vai buscar. E normalmente o nosso olho, o olho humano, ele só vê
os casos extremos, né? Tipo, algo que é muito ruim, muito fraco, ou algo que é muito forte. O ordinário, o normal, passa despercebido nos olhos. Então o cara às vezes vai jogar, ele vai lá e vai ver. Primeira coisa, quando ele joga no Google, ele vê um cara virando pneu, Batendo corda naval. batendo corda naval, porque os bancos de fotografia adoram vender isso. E, cara, ou então vai games. Primeira coisa, games, tá? Sabe? E eu acho que o esporte, eu acho que a gente chegou no método de treinamento do CrossFit, com o tamanho que a gente tem, muito impulsionado pelo esporte. Porque o esporte é capaz de chamar a atenção e botar a galera pra ver, né? Mas, ao mesmo tempo, ele afasta, às vezes, algumas pessoas. Sim. E, ao mesmo tempo, marginaliza, às vezes, uma pessoa como a Marcela, por exemplo, que se dedica à vida dela diária, além de fazer as tarefas dela cotidianas de trabalho, laborais, a treinar, faz isso com muita excelência, e o cara acha que é capaz de fazer o que você faz, né, Marcelinha? Tu tem alguma coisa pra falar assim no teu dia a dia, no sentido de, tipo, cara, desmerecimento do que tu faz, no caso? Assim, Não se tem foi algum uma caso, situação né? de desmerecimento, mas foi assim, uma situação onde eu tava fazendo um treininho com umas meninas lá na Bodytech até. E aí, eu meio que perdi. Era um negócio na bike, tinha que completar o máximo de calorias. E eu fiz menos calorias. Aí, houve algum tipo de comentário do tipo assim, então, tipo... É Não é possível isso. ganhar. Eu Você posso é- ser bode do TCB. Você é atleta? Acho que não é nem isso. Tipo assim, opa, não é que seja possível ganhar. Tipo, eu ganhei de quem é atleta, então será que eu posso ser atleta? Será que eu tô capacitado pra ser atleta? Sendo que, tipo assim, é muito mais do que... Provavelmente, se eu for pra turma ou for competir com uma galera que é iniciante, dependendo dos movimentos, é muito possível que eu não fique na frente, porque assim, é bem diferente até depois, tecnicamente, os exercícios. Se você for fazer 1000 joelhos altos, Você vai ganhar. Você vai ganhar. Você talvez sabe. eu ganhe mais 10? É muito Mas mais single under. O scale é a tua cara, porque tem a carguinha de 30 quilos pra clean e joelho alto vai fazer 17 milhões de Mas é como ele falou, 1000 ela talvez vai ganhar. Agora, se for 10, se for Na 20... pressão. 10 eu com sei, 50 single under na pressão, que parece que a pessoa nem tá Porque pulando. o que eu sei fazer é pace. Tô brincando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é aquilo ali, entendeu? Um atleta de elite, por exemplo, ele não é definido por ganhar sempre, mas por conseguir fazer várias coisas uma depois da outra e continuar produzindo. Se entendeu? manter. Se A manter. diferença é que, tipo assim, alguém pode virar e ganhar um mod na bike. Mas depois da bike tem barra Snatch. muscle-up, tem snatch pesado, entendeu? Então... Alguém fala mais alguma coisa? Eu acho que diferencia basicamente o esporte de alto rendimento do treino no dia a dia é que basicamente o esporte de alto rendimento, quando a gente fala nos mais altos níveis, ele é a máxima expressão de fitness, máxima expressão física, num ritmo constante, produção constante de máxima expressão, de máximas contrações contrações máximas repetidamente. Diferentemente do cotidiano que a gente vê no dia a dia da boxe, onde a galera vai lá e se joga, treina em altíssima intensidade e, tipo, tenta bancar o sofrimento. Então fica uma curva de performance onde o cara no treino do dia a dia tá assim ou assim, né? Caindo constantemente. E já no nosso esporte, o que a gente tenta imputar na capacidade dos nossos atletas é uma expressão de fitness onde o cara consiga contrações máximas repetidas vezes, e não entendo contrações máximas também só como peso absoluto que eu tô falando, entendo contrações máximas também como volume de repetições de ginástica, que é uma carga leve, mas o cara consegue manter aquela situação. Eu acho que isso começa a diferenciar, sabe? E eu acho muito importante diferenciar porque quando você não diferencia, você não gera boas práticas nem pro esporte, nem pra boxe do dia a dia. O Piero, por exemplo, eu vejo a aula do Piero uma vez na semana, 2 vezes na semana, aula para pessoas convencionais também. E, cara, se o Piero tentar usar os recursos que ele usa com os atletas de alta performance, de alto rendimento dele, isso tende a desandar, né? Com certeza, é outro público. Como a Marcelinha disse, a galera deve achar, consigo, porque eu boto pressão, ganho na turma, mas é um esporte completamente diferente.
saiu um artigo há pouco tempo, até no Instagram, no What Science, botando o Fraser ou o Froning, não vou lembrar, e o segundo colocado em uma prova, e o Froning chegou na... Era o Fraser? Chegou num estado estável assim, que ele conseguiu manter num workout que era quase impossível manter um ritmo forte. Ele ganhou porque ele se manteve ali trabalhando por mais tempo, e qualquer aluno da turma, podendo ser o melhor, não vai conseguir isso, como o Beto falou. Ele vai oscilar. Vai ter uma hora que ele vai precisar largar a barra, vai ter uma hora que ele vai precisar botar a mão no joelho, e o Fraser vai continuar trabalhando porque ele sim é atleta, ele vai estar para competir. Vou tentar inserir nosso multiatleta nessa discussão aqui. Lucas Castro. Vou dar um exemplo do Lucas, que o Lucas hoje também trabalha bastante com corrida. Inclusive, ele tem um grupo de corrida aí que ele tem feito um trabalho bem legal, desenvolvimento de pessoas para correrem melhor. Fora isso, ele tem um background grande do judô, além do próprio CrossFit. Aí eu vou fazer uma pergunta. Lucas, qualquer pessoa consegue correr uma maratona de 42 km hoje, sem treinar, sem nada, resolve amanhã correr uma maratona? Não. Qualquer pessoa tem... Você costuma ver pessoas que chegam lá pra você e falam assim, vou correr amanhã uma maratona? As pessoas se aventuram assim, amanhã. Não. Amanhã é literal. As pessoas perguntam se conseguem em um breve período de tempo. Tipo, consigo ir naquela lá, tipo, daqui a 4 meses? Mas tu conhece algum caso de alguém que tem coragem de hoje se matricular pra correr a meia maratona amanhã? A meia maratona não, a maratona inteira amanhã? A meia tem gente que vai, mas a maratona não. Eu dei esse exemplo, então o judô, exemplo. Cara, pega um grande atleta hoje, vou até falar da Kathleen, você deu o exemplo dela, cara, que ela perdura no esporte, rende hoje. Você conhece alguma mulher que entra no dojo hoje que nunca treinou e acha que vai derrubar a Kathleen? Não. Então, basicamente, o que acontece é isso. Mas pode até derrubar, Isso. mas não acha que vai. Porque respeita o processo que o atleta, o praticante que tem um entendimento um pouquinho mais, assim, como eu posso dizer? Mais aberto, ele vai respeitar todo o processo que um atleta competidor ele passa. Não é porque, às vezes, um aluno que te ganhou no OD, ele vai desmerecer todo o trabalho que você vem fazendo ao longo de anos. Né? Eu acho que a pessoa que tem um discernimento um pouquinho maior, ela não vai cair nessa atitude não de desrespeito, mas de menosprezar o trabalho que o atleta faz, menosprezar a rotina que o atleta tem. Às vezes o cara, eu saio pra beber e chego lá e ganho da Marcela. Isso aí é palhaçada. O CrossFit é tranquilo. Entendeu? Mas essa pergunta que você fez no CrossFit rola. Tem muita gente que assim, vai ter uma competiçãozinha amanhã. Alguém no meu trio saiu. Será que tu consegue alguém? Aí vai um loucão lá da turma e entra. Mas assim, e o pior disso, assim, a gente tem categorias mas aí é de que níveis, tá, mas aí é que tá. Entra ok. no trio. Não vai botar cara pra fazer o individual, entendeu? Porque a demanda já é uma demanda onde... É uma categoria um pouco mais elevada. Mas mesmo no individual, a gente no nosso esporte tem a categorização. O problema é que, dentro da própria categorização, que é, por exemplo, um scale, um intermediário, seja qual for, os movimentos são basicamente as mesmas coisas com devidas adaptações. Então é basicamente o mesmo esporte. É igual se o cara pegasse, exemplo, e falasse vai lutar com a Kathleen, só que ao invés de lutar 5 minutos, você vai lutar 30 segundos. E ele vai ter medo de apanhar do mesmo jeito. Entendeu? Até porque, mesmo para as categorias mais elevadas, podem cair movimentos básicos. Tipo assim, que em tese seriam movimentos de categorias menores. Por exemplo, nas próprias quartas de final agora, teve V-Up para elite, sabe? Então, assim... E no CrossFit, por exemplo, como são multimodalidades, são várias valências que são avaliadas, pode muito bem acontecer um caso como um atleta, que com certeza é mais preparado do que um outro, perder, às vezes até ficar em último. A gente vê toda hora aí no game os atletas que vão pro pódio e começaram a competição lá embaixo. O Velner, por exemplo, teve um ano que ele estava em último e subiu, foi pro pódio. Uma parada surreal, assim. Então, ele ter ficado em último lá, por exemplo, nessa ocasião, não desmerece o atleta que ele desmerece todo o processo que ele passou. E quanto a essa diferenciação, eu acho que está justamente nesse âmbito, no processo. O esporte da prática da modalidade de forma... Que você faz fora da academia, tipo assim, no estilo de vida que você precisa levar, quando você é um... Até porque eu acho que uma das coisas que mais pesam ali para competição versus a prática não é só a questão física ali, a performance física. É tudo que envolve isso, é a preparação, é rotina pesada, é você estar ali na área de aquecimento e entrar para a área de competição e não se desestabilizar psicologicamente.
Entendeu? Às vezes tem pessoas que têm a capacidade física de performar como, de repente, um atleta, porque às vezes a pessoa pode ser um atleta, ter uma rotina de atleta, um lifestyle de atleta, e de fato ter alguém que é praticante e ser melhor que ela. Por conta de limitação mesmo, física. Mas você também usou um termo aí muito bom que eu gostei, Lucas, que foi a palavra discernir. E, tipo, talvez todo o enredo desse episódio seja gerar discernimento sobre a diferença de esporte e o método de treinamento e também sobre treinar e competir. Então, mas eu acho que nem todo mundo tem esse discernimento. Exatamente porque as pessoas talvez não consigam entender a rotina do que um atleta. O quanto que esse cara abre mão das coisas por nosso esporte não ser um esporte profissional, onde você vê. Então você fala, pô, a Marcela, ela trabalha, a Marcela ela quase não tem vida social, tá? Na festinha ela vê pouco, mas é porque ela é chata, velha, gosta mais de ficar em casa lendo livro e vendo série. Mas, tipo, tirando esse fator, a Marcelinha, ela abre mão de diversas coisas, mas assim, a rede social mostra pra ela o cara numa festinha e tal, não sei o quê. Coisa que às vezes o cara que é profissional e recebe pra isso, às vezes ele também vai, um jogador de futebol, só que ele não pode expor isso, né, Marcelo? E outra, e essa questão toda, o atleta versus o praticante, não se resume ao resultado. Você passar por todo o processo, ter o seu lifestyle que envolve esse objetivo, o seu resultado não vai definir todo o processo que você passa. Até porque, aquilo que eu falei, pode ter praticantes de dia a dia que de fato vão ser mais condicionados que um atleta. Sim. Porque acontece. Porque é o entorno que faz o atleta, as outras coisas. E tem uma questão que você falou sobre o discernimento em relação ao praticante e o atleta em si. Mas eu acho que também é importante para a própria pessoa que quer se tornar ou inicia o processo de se tornar um atleta. Porque muitas vezes não ter esse discernimento do que é preciso para estar verdadeiramente nesse processo gera frustração. Porque você assim, cara, porra, eu achei que ia dar, entendeu? E, na verdade, não é bem assim. Às vezes você pode fazer tudo certo, ter um lifestyle ideal, e mesmo assim o resultado não vir. Exatamente. E um adendo sobre o que o Beto falou aqui do futebol, que eu acho isso muito maneiro, porque eu treino também uma galera do jiu-jitsu, e isso muda bastante quando eu vou fazer as escolhas de treinamento com eles. O CrossFit, cara, em relação à parte técnica, ele é basicamente masterizável. Você pode ser 9/10, tecnicamente 10/10 em tudo. Entendeu? Você pode ter o melhor snatch pro seu corpo, pra sua força, e buscar ali o máximo daquilo ali. Você pode ter a melhor técnica de ginástica. Então, assim, você consegue, para quem não sabe direito a palavra masterizar, assim, você consegue dominar tudo, assim, tudo. 90%, 95% do que você vai viver no esporte. Jiu-jitsu, judô, futebol... Cada jogo, o cara tem 1 bilhão de possibilidades infinitas. Então, ele também pode, assim, ele começa a trabalhar vários campos diferentes. E uma coisa ruim e boa do CrossFit ao mesmo tempo, que ele é masterizável. Você consegue ser muito bom tecnicamente em tudo, mas você precisa estar com a máquina melhor do mundo. Eu não sei se eu concordo plenamente com ele ser masterizável, porque, assim, tem técnicas que sempre vão estar, mas... eventualmente, coisas novas estão aparecendo. Então, assim, obviamente que a ideia é se tornar uma máquina capaz de fazer todas as coisas, mas nem sempre a pessoa vai ser boa em tudo, porque você não sabe o que pode aparecer. Tem nem sempre ela vai ser, mas ela pode ser. Então, tem coisas que você não sabe, entendeu? Quando chegar, você pode se tornar. Por isso que eu falei 90%, não falei 100%. O teu ponto de vista é perfeito, mas eu também entendo a linha de raciocínio do João, na hora que você sabe que o que pode acontecer... Então, eu vou falar, talvez, assim, ele falou o termo masterizar e talvez, só para tentar clarear para a nossa discussão aqui um pouco mais fácil, talvez você tenha muito mais controle do que vai acontecer. Tipo, você sabe que vai ter snatch, então você pode melhorar a técnica de snatch. Sim. Você sabe que vai ter pull-up, então você melhora a técnica de pull-up, clean jerk, etc, etc, etc. Obviamente, treinar não só para o imprevisto, como para o desconhecido. Então, vai ter situações como essa. Mas o que o João quis dizer é que, tipo assim... a dinâmica, tipo assim, hoje você vai fazer snatch sobre uma prancha de kitesurf. Dificilmente isso vai acontecer. Uhum. Quando você vai numa competição de um esporte variado mecanicamente, você pode dominar
completamente... Pô, eu sou muito bom chutando de canhota. Chutar de direita é bom também, só que tu não recebeu nenhuma bola rasteira, só veio bola aérea. Sim. Tipo assim, cara, você... Então você O pode layout... dominar... As possibilidades são maiores. O os layout... os fundamentos. Dominei todos os fundamentos do jogo. Chute, domínio de bola, passe, mas ao mesmo tempo o cara correu em direção que fez uma finta que eu não esperava. Então, assim, eu acho que eu entendi o ponto de vista. O ambiente é mais também, conturbado em relação a isso. As É respostas conturbado. do ambiente... Meu irmão, a barra vai estar ali, a caixa vai estar Exato. ali e a corda do rope climb vai estar ali. Acabou. Se você treinou rope climb, você sabe subir corda. Se você tem uma boa técnica de fazer um rebote na caixa, você vai pular na caixa. Ah, mas agora surgiu o crossover, sei o que, double. Beleza, um movimento no open. Só que, meu irmão, teve clean, teve jerk, teve bar muscle up, teve GHD, entendeu? Então, assim, teve corrida, shuttle run, teve handstand walk, coisas que você está fazendo há 10 anos. Os fundamentos se aplicam mais na prática competitiva. Talvez seja essa a melhor resposta. Sem dúvida. Os fundamentos treinados se aplicam na prática competitiva e talvez por isso também gere confusão. Não, e aquela- Porque o cara que treina comumente faz os mesmos fundamentos que você. Perfeito. E outra coisa, isso aí que o João falou, é porque, por exemplo, um atleta, ele é exposto por mais tempo aos movimentos do que Exatamente. um praticante, por exemplo. Então, ele vai conseguir dominar os fundamentos de forma mais rápida e passar pelo processo de aprendizado dos movimentos que, de repente, um aluno que faz uma aula da academia vai demorar mais por baixa exposição. Exato. ao Aquelas horas movimento. de voo, né? Aquelas horas de voo que o atleta Isso. já Por exemplo, alcançou. movimentos na argola. A gente sabe como é que é a dinâmica de uma aula que tem argola. Para uma turma cheia. É brabo. Tem poucas argolas, tem que revezar e tal. Então, o programador de uma academia, por exemplo, ele vai evitar fazer com que seus profissionais tenham esse desafio de forma frequente. Mas um atleta normalmente treina num horário onde, por exemplo, a argola está livre, entendeu? Ele vai ter mais acesso a movimentos e dessa forma ele otimiza o aprendizado, que faz com que lá na hora da competição, onde o nivelamento de atletas, vamos botar lá no Elite, tecnicamente é muito parecido, outras coisas que determinam o resultado e não ali a parte Exatamente. técnica, como no futebol, como numa luta, onde toda hora você vai ter que passar pelo processo de aprendizado, seja pensando numa estratégia no futebol, de uma formação nova que você vai aplicar para jogar com um time X ou Y, ou um lutador de MMA que está estudando o adversário, mas o adversário também está estudando ele, e estudando o cara que já lutou com ele para ver o que serviu, triangulando ali estratégias. E ainda assim as possibilidades serão distintas e únicas. Sim. É, isso aí. Não, faz Mesmo sentido se for o isso. mesmo time, 2 vezes Exatamente. diferente. vai ser Se a totalmente gente diferente. treinar jiu-jitsu 10 vezes, a gente vai fazer 10 vezes movimentos que a gente não vai Diferente, imitar, é basicamente. Mas, já que você tocou nesse ponto, e isso aqui é um podcast de alta performance, você que está assistindo que ainda não é um atleta de alto rendimento, um treinador de alto rendimento, já fica aqui o convite, até porque o Lucas acabou de valorizar mais ainda o esforço e a disciplina de um atleta. Por quê? O Lucas falou da exposição, o tempo de exposição. Mas o tempo de exposição também é opcional. As pessoas precisam abrir mão de determinadas coisas e estarem dispostas a fazer todo o processo de formação para serem expostas aquelas horas. Porque você não consegue. Exemplo, eu vou melhorar meu muscle up quando eu conseguir fazer 1000 muscle ups. Mas, tipo, você não consegue fazer 1000 agora. Você precisa conquistar o volume. Então, assim, é mais um ponto de valorização. E eu acho que é bem legal a gente tentar entender também como o resultado não é a única coisa que te diferencia um do outro. Eu acho que também a intenção dessas pessoas devem ser valorizadas, sacou? Não, sim, exatamente como a gente estava falando. O cara, ele pode querer se expor a isso e às vezes não ter o resultado que alguém que nem quer vai lá e tem. Sim. Entendeu? Mas esse processo ele tem que ser respeitado. Cara, e isso, assim, você tocou num ponto que, assim, é bem forte, assim, pra mim como atleta. Porque, tipo, tem algumas... Bom, poderia dizer que restringindo aí ao aspecto das grandes cargas e tal no esporte. Mesmo tendo várias conquistas aí competitivas no Brasil e de forma regional também,
eu ainda me sinto um pouco, tipo, quando eu vejo alguém da turma, assim, pegando o maior pesão, eu falo, cara, isso é tão difícil pra mim, eu não consigo botar 70 de SNES com tanta facilidade. E tem Mas aí pessoas... que toca na ferida, né? Sim, Tipo, então, é o que eu tô mas aí você falando. toca Mas na aí, ferida. então, aí, tipo assim, eu tenho que racionalizar e pensar assim, Claro. cara, tem toda a questão da intenção por trás do que eu faço, que a pessoa não faz. Rola isso também, que, tipo, não é um resultado de uma coisa que me define como atleta. Exatamente, E não, o define... resultado te define. E eu acho que a intenção era esse ponto mesmo. Eu queria saber qual que é a tua intenção hoje, o que te move, Marcelinha, como atleta. O que a galera que tá te assistindo aqui, saber o que move a Marcela, porque a Sim. Marcela acorda. Que horas, Lucas, que ela normalmente Agora, já aposta? era pra estar acordando. Mais ou menos Agora já tô 3h50. deitando, 9h30 já tá no meu limite. 3h55, mais ou menos. Meditação, leitura não, e 4 horas. 3, não Que desceu, isso? não bati. 4h15 já tá com o ovo pronto. Exatamente. Eu acordo 4 horas. 4 horas com café e o bagulho... Não, eu acordo 4 horas. Aquela que Aí eu vou Deixa lá, muito- tomo Não, banho, ela saio, não boto usa, café. Enquanto isso, eu já vou preparando minha leitura. E 4h20 e pouco eu tô lendo. tá postando já. Já Celinha. postou. Eu postei e vou ler, largo o celular. O que move a Marcela Alonso Como atleta. Futura atleta do Games. Isso. Cara, eu quero continuar evoluindo, entendeu? Eu gosto do processo de aparecer um double crossover e ficar tentando e conseguir alguma A coisa dor. diferente. A dor, entre aspas. Exato. Tipo, de não dominar determinada coisa. Eu gosto de... tipo, poderia dizer que eu sou um pouco Gosto de masoquista, aprender. assim. Não, Gosto do sofrimento. A dor de ficar, porra, não domina essa porra. E comemora cada vitória, E né? comemoro cada vitória. Eu gosto do processo. Eu gosto de não conseguir fazer algo e depois conseguir. E tipo assim, o CrossFit e esse processo todo de desenvolvimento atlético e tal, me proporciona um esforço físico que é muito gratificante pra mim mentalmente também, entendeu? Então, me dá muita autoconfiança pra qualquer coisa na minha vida, assim, que eu tenho que fazer. E é legal também poder ter me tornado alguém relevante em algo. Tipo, hoje eu faço parte de 1%, 2% das pessoas que fazem CrossFit. Tipo, Faz muito menos. É uma lixado. porcentagem 0,010%. pronto. Mas- Você sabe melhor do que eu, essas coisas. Mas é bem nichado, tipo, é o âmbito do CrossFit, mas é minha vida, né? A gente também fica, às vezes, querendo ser tudo no mundo e não dá, né? A gente tem nossa vida, assim. E isso é muito legal, assim, me sinto bem feliz. De, pô, caraca, eu sou uma das melhores do Brasil. É muita gente, entendeu? Muita gente. E eu falei 0,010% brincando, porque é uma porcentagem que a gente fala, percentile é um dado estatístico que a gente usa para analisar, e normalmente a gente sabe que cerca de 1% dos participantes do Open serão, dos scores que batem 1% em cada uma dessas provas, ou mantém por ali, vão ser os que estarão no regionais. Sim. Vai ser regionais nas semifinais agora, desculpa. Vão ser basicamente isso. E tipo, isso aí eu tô falando em relação às pessoas que participam, sabe? Se a gente parar pra pensar que o Open não abrange nem... Por isso que eu falei que eu fiquei em 2%, porque eu acho que eu fiquei em 2% das quartas. Então, você ficou em 2% das quartas. No Então, individual. Mas quem se Mas inscreve no no Open... mas quem Open, escreve é. no Open é 10 vezes menos do que os praticantes do esporte. Por isso que eu, tipo, fiz uma fração Entendi. aí, brincando, que não existe esse dado matemático, mas eu fiz uma brincadeira. 10 eu acho que é até pouco, se bobear até menos. Cara, Não, mas mas que é- fosse 5%, ainda assim você tá num... Sabe, isso assim é bem legal pra mim. E eu quero continuar fazendo isso, porque eu já tive a oportunidade de preparar várias vezes e a verdade é que eu não consigo, assim. A Marcela é viciada no processo, irmão. Isso aí, De apanhar, refletir, progredir. Apanhar, refletir, progredir. E ela faz na vida isso A roda, sempre. aquela roda de Exatamente. ratos dela É, é isso aí. aquela que empurra pra frente, não que fica no exatamente. mesmo ali, Com né? todo respeito, O que sem que deu romantismo, errado, em nenhum momento refletiu, ela falou a melhorou. palavra diversão, achar graça, ser feliz fazendo isso. Ela é feliz porque ela é feliz pra ela mesma, fazendo coisas pra ela mesma. Desculpa. O esporte, ele é um modo de diversão, ele é integrativo, ele é comunidade. Ele serve para fazer esse espírito, meu irmão, de comunidade, integrar pessoas. Não tem um lado social, era a palavra que eu ia deixar. Tem todo o fundo social, mas quando a gente fala da nata do alto rendimento, a Marcela falou o tempo todo na primeira pessoa.
porque a intenção dela como essa tem que ser isso mesmo, porque ela continua nesse processo há tanto tempo apanhando, porque ela consegue ver ali o tempo todo alguma coisa pra ela. Tô fazendo pra mim, não é pra ninguém. Não, e quando eu disse apanhando, galera, que é pra galera não entender errado, não é que ela fique perdendo todo o tempo, nada disso não. É o processo, passou por um tempo, perdeu muito, mas hoje em dia não é assim, tá óbvio no caminho de evolução. Quando eu digo apanhar, é porque o atleta, ele vive apanhando pra poder progredir. Você só supera alguma coisa que você passa, né, por esse processo de compensação. E quando eu falei do lance do não ser masterizável, é porque, assim, você é um eterno tentar masterizar, entendeu? Porque ainda que você tenha masterizado tudo, vem alguma coisa nova e aí você quer continuar. Eu entendi o que você falou e eu concordo. Tecnicamente, ele falou de fundamento. eu tenho técnica de snatch, mas assim, eu quero pegar mais peso, então eu não masterizei em relação à carga. Você mas masterizou... Tecnicamente, sim. Você não masterizou o snatch porque você acha que você ia pegar o peso que a Natália pegava? Sim, tem que ser o meu, né? Exatamente. Sim, então você, de certa forma, de qualquer maneira, tá sempre aparecendo vai... alguma coisa nova que você tem que estar disposto a apanhar para poder melhorar. É isso. É isso. É o fato de, literalmente, competir contra tudo que tá ao redor. Contra o... Eu volto a falar, você pode masterizar, ter a maior carga, amanhã alguém vai ter uma carga maior que a tua e tu vai ficar indignada com aquela porra que o João acabou de falar que o processo é apanhar. E apanhar é todo dia, na sessão de treino. Ela pode não perder na competição, perde, como todos perdem, mas, tipo, ela apanha no treino dela. Apanhar tipo assim, cara, eu não quero fazer hoje porque eu tô morta, eu tô cansada. Isso eu apanhar da vida. Que ali, e eu preciso superar também. Muitas vezes quando você é praticante, cara, pô, deu ruim, não consegui chegar e tudo bem. Não, pra mim, cara, se eu não conseguir chegar, se eu não fizer, é menos uma sessão de treino. Alguém treinou. A Emily treinou. Exatamente. Treinou. A Thais Nunes treinou. Com certeza. Entendeu? Assim, e as paradas vão se acumulando. A gente sabe como é que é, né? E a gente gosta disso. A gente é fã da Emily, fã da Thaís, mas a gente gosta disso. Competição é isso. É isso que tem que mover o atleta. Foi muito bom essa discussão da intenção, porque, olha só, quando ela fala dois nomes de duas atletas que ela admira, eu tenho certeza, que são referências que estão na cabeça dela. Então, tipo, Thaís, Emily, ou qualquer um antes que querem polemizar, cara, ao contrário. Não, eu falei com a Emily hoje, vai estar semana que vou dar uma semana que... Tipo, se você quer ganhar delas, é porque elas são referências. Com certeza. Então, tipo, cara, eu acho que foi bom eu quero ir pro ponto de treinar e competir, que eu acho que o foco aqui, a gente vai ter muita coisa para falar sobre isso, mas eu acho que antes de falar sobre o esporte e a prática da metodologia de treino, era bem legal e eu acho que a Marcela, a gente conseguiu sim, eu pelo menos consegui sentir a essência do que diferenciaria um praticante, talvez, dela, que é essa busca constante pela evolução. Exatamente. Pela competição em si com alguma coisa, nem que seja com ela mesmo, né? Beto, e uma coisa que é legal, de repente, a gente começar a falar também, linkando essa coisa de participar e competir, o porquê competir, o CrossFit é uma modalidade que democratizou muito essa questão de você poder ter um lifestyle de atleta, você poder participar de competições. E eu lembro que teve uma época que tava até uma loucura, né? Um pouco antes da pandemia. Tá até hoje, irmão. Que eu tô acompanhando um pouco menos, mas tinha competições, assim, absurdas, com números de inscritos surreais. Eu acho que hoje em dia tá aumentando ainda mais. E a gente pode falar um pouco da opinião de cada um, o que vocês acham disso? Qual é a consequência, quais cuidados que devem ser tomados? Como que, de repente, uma pessoa que não é atleta, tá assistindo a gente, como que ela pode encarar essa questão dela querer se envolver um pouco mais com o esporte, com a modalidade, começar a participar de competições e como ela abordaria ali, ela tendo o discernimento que ela talvez não alcance resultados tão expressivos pensando em ir para o CrossFit Games ou medalhar numa competição nacional, mas ela quer viver isso, ela quer participar. Mas é a intenção. A intenção do participante pode ser essa. E é bem legal, cara. Eu acho que, tipo, o nosso esporte tem um fundo social, tem um fundo desafiador. As pessoas podem ter esse sentimento que a Marcela tem,
como ela acabou de falar, mas não sendo a prioridade da sua própria vida, sabe? Tipo, aqui vou ficar fazendo treino da turma, e quando tiver uma competição eu vou lá e... Vou tentar dar meu Vou melhor. dar meu melhor. Vou testar se tudo que eu fiz desse um ano valeu a pena ou se pro ano que vem eu vou treinar um pouquinho mais. Se eu evoluir, conseguir subir de categoria, se eu fiquei melhor Ou se colocado não, na ou se eu quero só ir lá categoria. e divertir com os meus amigos, Exato. sendo que eu É, o vou lado ficar na mesma recreativo. categoria e Exato. é isso. Acho que o lado recreativo veio com força, E porque... tem um lado recreativo competitivo também. Isso, que assim, muitos esportes não tem o lado recreativo. Não tem. A Tipo, grande maioria não tem. Tipo, eu sou do jiu-jitsu. Irmão, me desculpa. Não tem. Tu vai competir. Eu vou, vou lá de caô. Tu vai entrar na porrada, irmão. Vai lutar. Não vai ser maneiro, irmão. O nego vai te jantar. Se tu pegar o cara que ganhar a tua categoria, provavelmente ele vai te enfiar a porrada. Não vai ser maneiro. O CrossFit tem um lado recreacional maneiro. A galera vai tirar foto. Aí não sei o que. A vibe é boa, nada. né? Mas a vibe é maneira. A galera se diverte. E eu acho que assim... Tu tem o Open, por exemplo, né, cara? O cara lembra? compete contra Exatamente. a Mel O'Brien. Exatamente. Tá no mesmo leaderboard. E assim, eu acho que o CrossFit quebrou um pouco essa barreira. Tipo assim, não, pra competir em alguma coisa, você precisa ser atleta, de fato. E o CrossFit falou, não, você pode chegar aqui e se divertir numa competição de CrossFit sem ser esse atleta todo aí, né, que a galera bota essa carga. Porque assim, se o cara vai competir, querendo ou não, ele já acaba sendo um atleta. Não, e é bacana isso, que realmente o cara entrou ali na arena, ele ganha a sua camisa de atleta e usa todo dia. Porque apesar do atleta ele ser, entre aspas, ali, desvalorizado perante a sociedade, o cara só treina. Acontece muito isso. No fundo, todo mundo quer ser ser um atleta. Entendeu? De alguma coisa. E outra coisa, no CrossFit, isso é uma parada maneira dessas categorias menores assim. Vocês podem perceber, como vocês já perceberam. O piorzinho de todos, irmão, é o mais ovacionado. Meu irmão, vem o gordinho ou a gordinha fazer o joelho alto, meu irmão, nada contra os gordinhos. Eu, inclusive, sou um. Se tivesse alguma coisa contra o exatamente. Aí, tipo assim, o cara pendura, tá por último, irmão. O neguinho já acabou, o saradão já acabou, a saradona já acabou. E o nego começa, vai, meu irmão. Ele vira o centro das atenções. Então, o cara ruim, ele acaba sendo ovacionado ali. Então, isso é uma parada até, assim, que até... legal, né? Exatamente, cara. A galera valoriza muito o esforço. Até pra conquistar um movimento mesmo. Todo mundo acabou e a galera tá lá, pô, meu primeiro bar muscle up vai ser uma competição e a galera batendo o peito na barra. Aí o cara vai lá, consegue fazer, tipo, o nego vai à loucura, tá ligado? É isso aí. Cara, eu acho que as competições serem pulverizadas no mercado é muito legal para a valorização do que realmente faz, porque se as pessoas começarem a entender e se aprofundar, elas vão cada vez valorizar mais o que é o atleta e o processo que ele faz. Porque o ponto principal é, talvez, a gente tentar mostrar para a galera o que diferencia também uma sessão de treino da Marcela, uma sessão de treino que o Lucas fazia quando era atleta, uma sessão de treino de todos os atletas, como eles entendem o processo de treinamento, diferentemente de um aluno normal, que vai lá, às vezes, só bancar o sofrimento e aturar e Eu vai acho que melhorar o você fitness. tocou num ponto muito importante, que as pessoas realmente não sabem, assim, quando querem, de repente, começar a treinar um pouco mais sério para performar. Um exemplo foi, até aconteceu com a gente, né? Uma pessoa veio procurar para fazer nosso programa de treinamento e o cara falou assim, mas eu vou competir daqui, tipo, 2 semanas. Eu falei, pô, então é melhor você começar depois da sua competição. Porque senão você vai começar agora e não vai conseguir fazer nada, não vai nem conseguir experimentar. Não, mas eu queria só ver e fazer as coisas, tipo assim, o papo pro cara era... Ele só queria um treino que, de repente, tivesse ali uma pegada um pouco diferente. Ele não tem nem ideia de tudo que envolve uma periodização para alta performance competitiva, né? Ele só quer fazer alguma coisa diferente, uma planilha diferente. O Beto e o João falaram no início que a maioria dos esportes tem suas habilidades ali e vão competir. O nosso esporte é realmente achar o melhor fitness. Então, a gente treina todas as capacidades. Essa galera não tem a percepção que vai ter um treino que você vai fazer só força. Você não vai sair, teoricamente, né? Com certeza, fazendo força, você vai sair suado, mas você não vai sair com aquela sensação não vai ter aquela sensação de esforço. De esforço máximo, assim, onde eu saí exaurido. Não. Você fez muita força, fez 3 reps com uma carga submáxima, teve que descansar 5 minutos para fazer a mesma coisa. Esse treino é chato. Vai ficar 1 hora para fazer, sei lá, 10, 12, 15 séries. Isso é muito chato. Correr 40 minutos, correr 10 km. Inspiração nasal. Fazer 10 intervalos
de 10 segundos na bike. Exato. Descansando 6 É, vezes. tipo, que isso? Isso aí é até uma outra coisa. Eu sou muito ruim de redes sociais, mas tô melhorando. Tô tentando, na verdade. A Marcela tá me ajudando. Falei pro Torres que eu vou melhorar também. Tô ajudando, eu faço o post e boto ele de colaborador. Exatamente. Já é alguma coisa. Ou obriga ele a filmar. Vem cá, Beto, vamos filmar. Mas eu... Só que assim, tá tanto demanda na cabeça que, tipo, às vezes eu não paro pra fazer aquilo, mas eu tava querendo eu ia fazer um post. E esse podcast aqui, esse episódio especificamente tá rolando, porque repercutiu um post de uma fala minha no nosso camp, cara, que a gente postou e foi um dos que teve maior engajamento, assim, das pessoas mandarem mensagem pra mim e tal, que era sobre essa diferenciação também. Mas eu tava pensando... Vou antecipar aqui, que vai acabar a surpresa. Eu devo soltar um post esses dias falando um pouco, eu batizei de ilusão de ótica das redes sociais. Porque a ilusão de ótica das redes sociais é pico de performance o ano inteiro, tendo com cargas máximas e alta intensidade. Então, ao mesmo tempo que a expansão para envelhecer é boa, ao mesmo tempo ela pode... Se a pessoa não tiver discernimento, ela adota práticas que não são saudáveis e nem longevas. Por isso que agora eu quero entrar no tema do tipo a diferença entre você treinar e você competir. Que o cara quer abordar a sessão dele de treino direto competindo. Porque o cara vê, né? Exemplo, a Marcelinha vai lá e na programação dela hoje tem o Pedro falou. Sprints metabólicos intervalados ali, aí o cara fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui hoje. Aí amanhã o cara vê o post da Natália Cursino, graduada do João, e tá fazendo uma outra coisa. Aí ele vai lá e vai testando todas as coisas de forma aleatória, e isso não é treinamento. Mas... Antes de competição, isso é muito clássico, assim, um cara que tem um entendimento, e atleta de alto rendimento, que tem um entendimento do que tá fazendo, tipo assim, sabe que, pô, antes da competição, você vai de repente diminuir um pouquinho ali o volume das coisas que você tá fazendo, tem coach que no dia anterior nem bota nada, e o cara não. Até o dia anterior ele quer estar testando as provas. Quer testar todas as provas da competição da semana. Vamos ver se a prova sai até sexta-feira, meia-noite. A gente tá na boxe meia-noite pra fazer a Vai prova amanhã de novo. Vai dolorido mesmo, inflamado pra competição. Isso é clássico, assim. Galera de boxe que gosta de competir quer fazer isso até o final, assim. E a passo que o atleta de rendimento já sabe que, cara, não. Hoje, por exemplo, a gente vai competir semana... Quer dizer, não, esse episódio já vai ter acontecido Copa Sul, mas enfim, estamos gravando antes. Sei lá, eu fiz meia hora de corrida com bike, tipo, eu nem suei, sabe? E eu poderia pensar uma assim... escala de percepção de esforço 6, que é uma escala moderada, e ela ainda tinha intervalo nesse momento. Exato. Então, assim, eu poderia pensar, cara, nem fiz nada. Alguém vai lá, ou uma pessoa que não tem entendimento vai querer fazer mais coisa. Então, assim... Cara, e voltando um pouquinho ao assunto, quando a gente fala de atleta e praticante, né? Vou citar o Renzo, que é um excelente mulher que treina lá na boxe, super meu amigo, que é muito bom tecnicamente, tem uma boas sobrecargas para aluno normal, mas às vezes ele treina com os atletas, mesmo ele tendo um background de anos de praticante de crossfit, já treinou com alguns atletas, Lucas da Rosa, e cara, se pegar qualquer atleta nosso da More Raps hoje e botar eles para fazer um intervalado, o Renzo não vai conseguir bancar na mesma intensidade. Vai bancar 1 round, 2 rounds, no terceiro já afogou. Porque ele levou 2 minutos para fazer no round 2, no 3 ele vai fazer em 4, e a galera que tá treinando todas as capacidades ali vai continuar bancando. 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos. Sustentabilidade, né? Exatamente. Nosso esporte é o esporte da sustentabilidade. E talvez uma outra diferença de atleta participante é isso. Porque o cara talvez faça um intervalo no mesmo... Cara, o cara faça 10, falou do joelho alto. O cara faz 10 joelhos altos, 20 joelhos altos mais rápido do que a Marcela. Agora, 1000, talvez já não vai fazer. Então, isso é uma das coisas. E é muito importante tentar até ajudar a galera que está debatendo isso aqui, porque, tipo, cara, eu, Beto, vejo bastante gente ainda, atletas de alto rendimento, que já estão num nível intermediário para cima, não estou nem falando da elite, já que eu acho que a elite já chegou num nível de conhecimento nesse sentido muito maior, treinando mal, trocando, saltando de planilha, ou isso é o de mim, não só saltando de planilha, treinando errado, porque o cara todo dia vai lá e deixa tudo na sessão de treino, não respeita um controle de carga, não respeita variáveis importantes do treinamento para evitar um possível overtraining ou possíveis lesões, porque o cara quer só rasgar porque ele quer a performance para amanhã. Por isso que era importante também toda essa discussão anterior, para tentar fazer que o treinamento seja mais longevo e vai.
A Marcelinha falou uma palavra boa, eu lembrei aqui agora, já que eu falei de longevidade, um monte de coisas, os americanos costumam muito falar do seguinte, né? 8% of success is just show up. Tipo assim, é só você aparecer. Então, tipo, a primeira coisa que você tem que ter como comprometimento para poder treinar bem é aparecer. E quanto mais tempo de exposição, que o Lucas também falou antes, mais resultados você vai ter. A Marcelinha ficou bastante tempo aí oscilando até há uns anos atrás, tipo, se ia continuar competindo ou não, muito por causa da demanda da vida, e acabou continuando e teve os melhores resultados, talvez, porque continuou aparecendo nas sessões de treino, né, Marcelinha? Mesmo que não... Eu fiquei um tempo sem fazer a nossa planilha mesmo, fazendo só maromba e tal, algumas coisas assim. Mas eu nunca parei de treinar. Nunca parei. E, obviamente, que é aquilo. Como o nosso esporte é meio que o esporte da preparação física, e o que eu faço é preparação física, né? Sempre fiz preparação física. Eu continuei pronta, né? Porque já tinha as habilidades técnicas, né? Eu acho que no caso, pronta. nesse caso em específico, você fez o suficiente para manutenção e potencializou um lado que, por você não estar fazendo, você tinha que escolher aonde você ia dar foco, porque você não estava conseguindo atingir todo aquele volume. Então você fez o volume mínimo para fazer a manutenção do que você já tinha de bom e acabou focando só no que você era ruim. E aí, com essa carga de trabalho, de vida, tu acabou melhorando um pouco por ter focado só naquela questão que era o que te assolava tanto. E o fitness ficou intacto até um pouco melhor. Mas é um caso bem complexo, bem difícil. Assim, a análise desse caso não é uma coisa tranquila de olhar. Aquele ano em si também, tipo assim, o formato da competição, tudo isso impactou. Foram muitas Eu coisas. acho também que o diferencial foi você não ter Não, deixado... nunca parei. Não, isso aí Até foi, hoje, na verdade, esse tipo foi o primordial. Não, até hoje. Não, eu acho que isso é fundamental. Como ela falou, nunca parei. Nunca Independente do nível que ela estava, ela não parou. Vou dar um exemplo de um atleta nosso que, dominava já todas as técnicas, tinha um diferencial absurdo em força, que é o Carlos, só que ele parou. E, meu irmão, não tem como. Tipo, aí ele ficou um ano no residual, né, que a gente ficou zoando uma vez. Exatamente. Assim, o cara era tão condicionado que ele ficou um ano levando nas costas, assim, treinando poucas sessões semanais. E performando ainda. Eu ficava zoando a galera, tipo, cara, vocês pedem pro Carlos, meu irmão, vocês treinam todo dia, não é possível. Só que o Carlos tem, aquilo que a gente fala, mais tempo de exposição do que a galera que estava começando. Por exemplo, os atletas que estão atualmente agora, como o Hugo, até mesmo o Matheus, o Carlos ainda chegava e batia de frente, mesmo naquele época, momento, né? Naquele momento, treinando menos, pelo tempo de exposição. O Carlos começou antes de mim, eu acho. Fora que ele também tinha background esportivo. Ele começou o CrossFit, acho que antes de mim. Ele já chegou e... Mas uma parada que você falou, que eu acho que diferencia muito o praticante do atleta de alto rendimento, que está para além da questão física, né? Que é a parte mental mesmo, assim. Disciplina. E eu não tô nem falando também do entorno. Porque isso é meio óbvio, assim, né? Eu acho que são tantas coisas que atrapalham que se você não for minimamente resiliente, nem começa para querer ser atleta de alto rendimento. Mas eu digo, tipo assim, o mental que é necessário durante os trabalhos, durante o esforço físico. Porque a exposição vai te levar a isso, né? Você está recorrentemente fazendo vai te levar a isso. Mas é preciso desenvolver uma mentalidade muito forte para você fazer as coisas enquanto o seu corpo simplesmente fala para você parar. Sua mente fala para você parar. E você precisa, competitivamente, não tô falando para você ter que fazer isso em toda a sessão de treino. E aí também é uma diferença. Mas em alguns momentos, você precisa ter um domínio tão grande para passar desse limite e... O praticante, ele simplesmente solta a barra, ele para, ele bota a mão no joelho, porque não tem o fitness, mas porque também não tem o mental. Exato. Às vezes ele até tem um pouco do fitness, mas não tem a mente. O lifestyle trouxe o fitness, mas ele não tem a mentalidade. O Beto até falou disso no último camp, que era, cara, o mesmo ar que você respira quando solta a barra é o mesmo que você dá 2 passos para trás. E provavelmente o praticante vai se afastar do problema que é aquela barra ali, ou da barra de suspensão.
O atleta já ele vai ter outra mentalidade. Fala, cara, se eu der um passo pra trás vai ser pior ainda pra eu pegar. Vou me desgastar mais, vou ficar aqui embaixo, que eu vou fazer uma quebra consciente e já vou pular de novo. Eu acho mesmo que estando ruim pra mental trabalhar. e consciência. Exatamente. É isso. O atleta que ele tem a consciência, é o mental indiscutível. A gente já cansou de ver, assistir atletas que dentro da boxe eram leões e nas competições viravam gatinhos. A gente já passou por isso. Sofremos com os nossos, enfim. Já vimos isso muitas vezes. Mas, além disso, o atleta, ele precisa de conscientização em relação às suas próprias... Exatamente. A conscientização, não só enquanto você está montando um treino e dizendo para ele o que ele precisa, tenta extrair daquele treino, mas ele precisa de conscientização da modalidade. Ele precisa conhecer isso aí que ele vai passar. Ele vai passar por esse momento ruim e ele vai ter que entender que o mesmo ar que dá 2 passos para trás é o mesmo que dá 2 passos para frente. E ele tem que estar disposto a praticar isso. E essa consciência faz toda a diferença, e talvez o resultado da Marcela, por exemplo, que a gente deu como exemplo, de alguns momentos estar treinando menos ou estar treinando não dentro da planilha e continuar performando, é porque essa consciência dela fazia que ela tivesse boas práticas durante as sessões de treino dela. Porque quando você tem consciência, você escolhe... Exemplo, vou dar um exemplo de um treino que a gente passa aqui e um ponto fraco, vamos tirar a Marcela, que ela não vai ter esse ponto fraco, ponto fraco do Pedro seja séries longas de HSPU, por exemplo. Ele não tenha volume de HSPU, beleza? Ele só faça séries curtas. E o cara que tem uma prática ruim e só compete, ele vê o treino do dia, exemplo, um workout, vai ficar mais claro isso no workout, né? No workout, no Metcon, e ele vê um volume de HSPU e ele pensa no score final. E ele entra naquela sessão de treino onde ele tem que cumprir 50 HSPUs e ele pensa, eu vou fazer 10 séries de 5, 8 segundos, 10 segundos, com 5 segundos de intervalo entre cada série. Então vai dar 1 minuto de HSPU, quase 50 segundos, mais 45 de rest. Então vai dar cerca de 2 minutos ele gastou naquela parede. Se ele fizesse em 5 séries de 10, ele em vez de 2 minutos, ele demoraria 3. Porque ele teria que dar mais rest para poder sustentar. O problema todo é que, o que eu vejo? O cara pensa no score final e todas as vezes treina competindo e faz 10 séries de 5 HSPUs sempre, até a hora que, ele vira refém disso, porque ele nunca treinou e se expôs. Nunca tentou fazer 20. Isso, ele não treinou para aumentar o volume dele de HSPU. Ele treinou, o volume é broke, ele treinou para chegar mais rápido do que o coleguinha dele, que tinha colocado o resultado no quadro. Então essa consciência faz toda a diferença para aumentar a qualidade de um treino de um atleta, né? Não, eu acho que às vezes, no contrário, o praticante ou o atleta que está iniciando, que às vezes se expõe demais, ele também tem pontos positivos ali nessa questão. Vou dar um exemplo meu, que eu, quando comecei, e até há pouco tempo, eu me expunha bastante. Vou fazer tudo unbroken, não sei o quê. E isso fez com que eu, o Beto como meu treinador, e os outros atletas que aprendiam com atitude, a gente aprende fazendo e aprende vendo o outro fazer. Sem dúvida. Só que às vezes não tem quem tem coragem de ir lá e fazer, né? E às vezes eu ia lá e fazia, às vezes dava errado, às vezes dava certo, e a gente aprende nesse processo. Eu acho que essa questão de ser muito conservador ou se expor demais tem um aprendizado para os dois lados. Entendeu? Do atleta que já se expôs demais e hoje em dia ele tem um approach mais conservador, e o cara que era muito conservador, ele não vai ter os benefícios de se conhecer, saber qual é a sua máxima e saber até onde ele consegue ir. Eu acho que o atleta só chega nesse auge quando ele acha esse limiar, né? De não apertar, acelerar no máximo. Ele começa a conhecer exatamente onde ele pode fazer uma coisa ou outra, né? Exatamente. Mas aí que eu tô falando, não é que competir das sessões de treino seja ruim. Jamais. Exatamente. Eu acho que a diferença tem que estar no entendimento de quando competir e quando treinar, e talvez só vai gerar quando a gente conseguir classificar qual o objetivo de competir numa sessão de treino e qual o objetivo de treinar uma sessão de treino, de explorar uma fraqueza.
isso tem que estar claro pro treinador. Você precisa conscientizar o seu atleta, pelo princípio da conscientização, para orientá-lo. E o atleta, por si só, precisa ter uma leitura de entendimento aonde ele gera esse equilíbrio. Cara, hoje é uma grande oportunidade de eu expor minha fraqueza. Ou não, hoje é uma loucura. Cara, eu tô pronto pra fazer uma loucura. Eu tava aqui catucando aqui, porque rapidinho meu YouTube, hoje, durante o dia, há 2 dias ou ontem, foi lançado, mas acho que foi ontem ou hoje, agora já perdi a noção do tempo, apareceu a notificação de um episódio novo do podcast do Train Think Tank, um episódio de vídeo deles, que eu não assisti ainda, mas acredito que seja um pouco sobre isso, que é When to Take a Risk in CrossFit. Tipo, aí tá o Fikovski com outro rapaz aqui fazendo o odd. Não vi ainda, só vi o trecho, mas tipo, acredito eu que seja tipo até um debate, e a gente já tinha combinado de gravar isso semana passada, sobre quando se arriscar no CrossFit. E o Lucas acabou de dar o exemplo, eu tô falando porque eu tava catucando que eu falei, cara, eu vi isso aqui, ainda vou assistir o episódio, e o Lucas falou que ele já correu muitos riscos em treinos, no limite, em competição, e deu certo muitas vezes, mas algumas vezes ele acabou refém de talvez não ter tido uma estratégia melhor, seja na competição em si, né? Tinha do que estratégia. no... Tinha estratégia, Betão? Não, a gente Estratégia também broken total. A gente aprendeu, a gente Estratégia aprendeu. broken total. sempre Exato, foi. crazy Mas dad. a gente era conhecido por isso. Exatamente. Tem uma época Pô, que a gente era conhecido teve por uma isso. competição, inclusive, foi no Regionais de 2018, que as meninas estavam fazendo o odd soltando. O squat clean era um linda adaptado, que tinha, ao invés de supino, acho que era push press, Sim. uma parada assim. Porque... Não chegou. Porque os bancos de supino não chegaram na greve dos caminhoneiros. E aí a Thalita, a da K9, que, pô, já acompanha a gente desde o início, acompanha principalmente as meninas e tal, que elas competiam juntas. Elas, o que tá acontecendo? Elas estão soltando. Tipo, vocês nunca Doideira. fizeram isso? Tipo, Vocês sabem disso. Mas o Mas é. esporte, mas nós também somos reflexo do esporte, a gente também evolui enquanto treinador. Eu volto a falar, eu mesmo, tipo, eu já hoje encaro a própria prescrição do treinamento de uma maneira diferente que eu encarava há 10 anos atrás, porque hoje o João Neto, meu parceiro, também me marcou no post lá do Double Week de 2015. eu não vejo mais a galera com bolha aqui. Exatamente. E isso daí a gente vê, por exemplo, o próprio Filemon, um exemplo grande no nosso time disso daí. O Filemon sempre teve, o Matheus também faz muito isso. É até difícil você conseguir imputar nele numa sessão de treino. Cara, hoje eu quero que tu se mate. De cambalhota. Não larga essa barra e faz 50, porque, tipo, normalmente eles são tão conscientes do treino, do pace, do que vai ser uma estratégia mais eficiente para sustentabilidade, que às vezes tem um medo do... Então é o episódio lá do Mas às Shake a vezes Risk. isso é reflexo do ambiente que não promove a competitividade interna ali. O Matheus, por exemplo, eu não conheço como é que é o ambiente que ele treina. Mas não sei se vocês conhecem. Mas Eu ele deve acho que ser... no caso dele não é do ambiente, não. Não. Eu acho que Pode lá ele ser tem umas que- disputinhas com a galera. Mas a disputa que ele tem é com o Leandrão, que é um parceiro, nosso Entendeu? atleta também, atleta master, o próprio Marcelo, o Fabiano, a galera que tá aí mais com ele é uma galera mais... Aí ele sabe que se ele se Não, eu jogar, ele acho não vai que- se jogar de verdade. Eu acho que Exatamente. esse Se ele fizer o Se ele 70... for tranquilinho, ele ainda vai ganhar. Não, É isso, então, eu entendeu? acho que esse lance mais dessa... É porque eu me identifico muito com isso. Tipo assim, você sabe, eu dificilmente vou pra me matar. Sim. Eu não vou pra morrer. Marcelinha. Não vou. Quando Por você favor. tem que ir, Que você isso? vai. Não, vai não, vai não. Ela é bem consciente, ela é bem consciente. Pô, aqueles thruster do Open lá dos 27, que ia subindo, que a Marcela quase morreu. Mas assim, mas ali era... Mas ali Chest eu era o bar com branco. thruster. Qual? Teve Não, um então, outro no aí, Open, foi no- Tinha chubar com... Não, era open com bumps over the bar, porra. Bar face Thruster. bumps. Thruster com burp. Thruster com bump, isso. Com chest bar, não? Não, era... Esse foi Não, de muito 18. antigo atrás. 2018. 2018. Era Ah, thruster não. com Chest bar. 2018 era 3, 6, 9, 12 e Eu tô falando que eu tô E falando um aumentando pouco mais até a recente morte. agora. Que ela fez Eu até... sei, que foi com o Carlos também. Tu falou assim, Exatamente. Carlos, quebra de tal forma, aí o Carlos tava querendo me segurar, Betão. Que ela fez junto com o Carlos ao mesmo tempo e o Carlos tentou botar um ritmo. foi o TCB. Foi TCB, né? Era clean, era snatch, double under. Não, também não era esse não. A gente fez na box, era alguma seletiva era online. com Sei, bump, mas era eu thruster acho com que- bump. Você chegou era sexta-feira. TCB. TCB, você chegou sexta-feira, 10 horas da noite, cansada de trabalhar, falou pra mim que tava na merda, que não ia performar, era a última prova, você já tava praticamente classificada, você virou e falou assim,
Betão, vou fazer de boas. É TCB Então, de 2021. mas olha só. Seletivo TCB for all. Aí eu virei e falei, vambora. Mas eu concordo com você. Porque Você em deixa eu te nenhum falar, momento se jogou porque você eu não sentiu acho que tava que eu estava... muito... Exatamente. Então, assim, cara, naquela época ali, eu tava Tô concordando com você. Eu não sentia que eu estava, tipo, me jogando. É isso que eu tô Concordo dizendo, com você. entendeu? Pra mim, eu tava, tipo, isso aqui eu consigo sustentar. É, você falou pra mim, literalmente, que em nenhum momento você botou um ritmo que você tinha convicção que ia sustentar e foi sustentando ali. Só que, tipo, a parada tava num giro muito forte pra quem tava de fora. A gente tava de fora assistindo e falando assim, caraca. Primeiro round eu já olhei pra cara do Beto e falei... Vai azedar. Deu ruim. Agora mesmo, nas quartas de final, no vídeo dá pra ver você olhava assim pra ele no remo. Vai dar ruim. Mas se jogar E pra mim, eu tava tipo, isso aqui eu vou conseguir fazer. Mas se jogar é simplesmente a diferença só que também a Marcela tá caracterizando, que o se jogar é se jogar a ponto de não conseguir sustentar aquele ritmo. Isso. E Atleta consciente, pô. ela se jogou no Bancou. ritmo completamente dominado. Ela e se jogou sendo consciente. É. Ela sabia que ela ia bancar. A diferença é que não é que você não se jogue. Você se joga, só que você sabe que você vai durar. A diferença é que talvez você esteja... Mas o que eu tô falando, muitas vezes eu não vou nesse ponto de tipo, me arriscar aí num ritmo que talvez eu não dure. Eu entendo. Beleza, mas talvez nesse ódio você não se jogue. Mas nos outros ódios você se joga. Mas mesmo assim você se joga sabendo o limiar ali de momento de quebrar o teu ódio, de perder, de ficar em último porque errou o pace. Você sabe qual é... Você é uma atleta que conhece, irmão, o seu corpo conectado com a tua mente 100%. Você sabe a tua respiração, você sabe o que tá acontecendo de certo e errado. O que eu falo de se jogar é que você já vi várias vezes você botar um pace muito forte, botar um pace que... Só que o teu é contínuo, tipo assim, o ódio vai acabar na última repetição, tipo, se tivesse mais 3, você ia quebrar. Mas você sabe essa hora, porque você é muito conectado com o teu corpo consciente. Não é o pace de, eu vou acelerar e quebrei aqui no meio do ódio e agora eu vou ficar em último. Tava em primeiro, agora eu vou ficar em Às último. vezes pode ser confundido com ir além do que da capacidade. Por E depois não conseguir voltar. Loucura, é. Mas o se jogar é ir forte, entendeu? Tipo, porque o que a gente estava citando é um atleta que ele pode ir mais, mas ele não vai. Exatamente. E tipo, ir menos do que a capacidade dele. E aí terminar pensando, eu poderia ter dado muito mais. Eu nunca saio com essa sensação. Ou então você se falando... joga. Isso aí. Ou então falando, foi meu máximo mesmo. Porque não sabe. Ou Nunca então experimentou. nunca experimentou e mais. Um exemplo disso em prova foi no TCB For All também, era um workout de remo com Karen no meio e Toshubá. Sim. Meninas muito maiores que a Marcelinha remaram muito forte, saíram muito antes. A Marcelinha foi uma das últimas a sair do remo e buscou nos movimentos que ela sabia que ela... No Toshubá ela quebrava muito menos que o resto da galera. Não quebrou. Ela fez quebrou, jump. exato. Exato. E o box jump Não também era um quebrava. movimento que ela não ia ser tão rápida, porque ela ia fazer step e as garotas iam rebotar. Mas eu falei, mas o controle de pace também volta tudo. Vamos lá, galera. Qual o objetivo de competir, maximizar teu score, fazer o melhor score possível. Fazer o melhor score possível também é sustentabilidade. Porque também se jogar a ponto de não sustentar, não vai gerar o melhor score. Não vai gerar. Isso é competir. Agora, treinar é aumentar a sua capacidade. E aí eu volto a falar. Vai ter um momento que talvez, se você nunca numa sessão de treino mandou 5 snatch touch and go com 80, você não vai fazer isso nunca no momento da competição. Porque você, nunca se expôs à situação. Mas também, se todo o odd você pegar para fazer snatch touch and go, vou dar um exemplo. Acabei de falar 5 snatch touch and go com 80. Aí vamos supor que na sessão de treino dele de snatch, a gente tá aqui no o cara tem séries de 5 snatch. E, o cara nunca opta por fazer singles, ajustando a posição de saída, preparando bem a recepção, dando um intervalo mínimo entre as repetições. O cara tenta sempre touch and go. Aí gera fadiga no grip, por exemplo, e acaba... Ele não consegue aumentar tantas cargas. Exatamente. Então vale muito dessa conscientização da galera para que a galera entenda de fato o que é para ser feito naquela sessão e o que é para ser feito naquela sessão. Ainda que aí o treinamento coletivo também é importante. Para o João é diferente do que é para mim, talvez. A mesma sessão a gente vai fazer junto, o mesmo treino, só que a abordagem dele nesta sessão tem que ser completamente diferente da minha. Entendeu?
Então, assim, é muito importante que a gente conscientize os nossos atletas sobre isso. João faz prescrição hoje dele, não é, eu uso, por exemplo, aplicativos de gestão, mas o João faz através de planilha mesmo, né, João? Planilhão mesmo da Roots, das antigas. Boa! Beto, e quanto a isso, só para complementar, eu acho que é importante também a parte educacional entre treinador e atleta. Porque às vezes você vai prescrever achando que seu atleta já entendeu, só que ele não entendeu. E quanto mais o atleta for educado com relação ao que ele está fazendo, os resultados vão, consequentemente, crescer junto ali. Porque às vezes você está fazendo um estímulo e você não sabe para quê. Você não sabe para que você precisa descansar 1 para 6. Para você acha que não faz o menor sentido. Já estou 0, já esfriei totalmente. Entendeu? E eu acho que essa coisa da educação, né, ensinar mesmo o que está acontecendo, o porquê de tudo, é muito importante. Eu acho que falta um pouco isso, e isso que a gente faz, o camp para atletas, camp para treinadores, para que os treinadores se capacitem para ensinar seus atletas, é muito importante. E com certeza vai subir muito o nível. Marcelinha, vem de jabá, já que o Lucas levantou a bola aí. Isso aí, ó, tem o cupom de desconto, Lucas 10. Se o episódio tiver saído, já vai ter passado o camp. Mas beleza, vai ter o camp de treinadores em agosto. E vai ter o módulo 2 do camp de treinadores em novembro. Então, para você fazer o módulo 2, tem que ter feito o módulo 1. Muitas pessoas já fizeram o módulo 1, vão agora fazer o módulo 2. Então, se quiser ir no módulo 2, tem que fazer o módulo 1 em agosto. Exatamente. Aproveitando aí, o Felipe Torres sempre lembra a gente, se você gosta. Se por algum acaso você ainda não segue a gente, tá errando muito. Tá deixando de aprender pra caralho. Aperta o botãozinho da inscrição aqui e joga o sininho, né? O sino, a gente tem que lembrar de falar isso no começo. Ativa já passou mais de uma hora. Pra dar uma notificação, beleza? Compartilha no grupo do WhatsApp com a galera, com o tio, com a avó. Instagram, chama a gente lá. Segue e chama a gente lá pra poder a gente tentar contribuir com a galera. Até queria, de repente, que a gente abrir agora também um pouco pra gente começar a dar um andamento de trabalhar isso na prática. Talvez cada um de nós tentar finalizar esse podcast hoje dando uma dica ou dando uma estratégia que seja, qual for, pra galera de como fazer, seja pelo ponto de vista do treinador, ou seja de como atleta. A pergunta que eu já ia levantar pro João talvez possa até ajudar um pouco nisso. Eu até perguntar, João, como você dá essa orientação de abordagem do momento da planilha, né, que é o momento da periodização é muito importante, a galera tem que ter consciência do que está acontecendo e talvez das próprias sessões de treino, do momento que deve ser abordado. Cara, na minha planilha eu costumo botar algumas observações. Mas, é que assim, agora, de 2 semanas pra cá, eu botei bastante gente pra dentro. Eu tinha uma galera fazendo... Graças a Deus, né? Uma galera fazendo por fora. E eu sempre fiquei com um pouco de receio assim, de não dar conta de todo mundo, mas tomei coragem e botei uma galera pra dentro. Mas falando do momento antes dessa galera, eu já tinha obrigado os meus atletas todos a fazerem o camp dos treinadores e o camp dos atletas. Assim, não é fazendo jabá também, mas assim, eu já lidava com pessoas muito conscientes. Todos os meus atletas, eu não preciso dizer, se eles olharem o treino, eles vão saber em qual momento eles estão na temporada. Então, assim, pra mim, óbvio, isso foi construído com o tempo, né? A maioria deles está comigo por pelo menos 2 anos, 2 anos e meio. Os mais novos chegaram agora, mas eu tenho essa proximidade com eles, eu tenho um contato quase que diário com eles. Os que são mais sumidinhos, de vez em quando, eu dou uma catucada. E aí? Pô, não falou nada, tá tudo bem, precisa de alguma coisa. E aí eu vou botando ali a semente na cabeça deles de entender que em dados momentos da planilha a gente vai estar ali se arriscando, em dados momentos quando eu prescrever ali percentuais amarrados, que eu não costumo fazer, eu trabalho com muita autorregulação, e aí vou trabalhar com percentual amarrado, porque eu sei que se deixar eles também ficam querendo sassaricar demais, e aí dados momentos eu dou uma abertura para eles abordarem, de repente, o momento de se arriscar um pouco mais. Então, assim, eu vou conversando com eles e tentando fazer com que eles olhem aquilo ali que está prescrito e comecem a fazer as analogias. Pô, o João costuma deixar a parada mais solta nesse momento. Então, se a gente não está nesse momento, eu acho que é momento de dar uma segurada.
potencializar o descanso, a recuperação em dados momentos. Aqui tá muito em cima do não sei o quê, então, pô, eu agora não posso me arriscar demais. Se eu tô com uma dorzinha, o João me pede para segurar, entendeu? Então, assim, eu vou tendo uma conversa com eles e tento conscientizar eles do momento que a gente está trabalhando, mas, de forma geral, eu boto as observações nos treinos que eu acabo prescrevendo. E canal, WhatsApp, grupo, essas paradas também, né? Vai rolando a conexão e tal. Não sei se alguém já quer falar uma coisa. Eu tomei umas notas aqui que eu posso ajudar até a gente debatendo, mas se alguém já tiver alguma coisa que queira falar de cara, já levanta o dedo. Vou levantar uma pra Marcelinha. Vou levantar, vai? Não brinquei de levantar o dedo. Vou levantar uma pra, então, já que tu levantou, vou levantar uma pra Marcelinha de cara, que isso aqui é a cara dela que eu tinha anotado. Estratégias boas de treino, Marcelinha. Utilização de equipamento suplementar. Joelheira, caneleira, munhequeira, cinto em todas as séries, todas as repetições. Você que gosta bastante de mobilidade, gosta de adaptação à base de processo e sofrimento, aproveita para falar um pouquinho sobre como isso pode ser, o atleta não usar isso talvez como uma bengala. Não, beleza? Então, eu vou deixar essa bola para você. Então, em boxe, né, praticamente a gente vê muito isso, né? Cara, pô, eu tiro por mim. Quando eu comecei a praticar crossfit, eu queria todos os equipamentos. Eu queria munhequeira, eu chegava na boxe já de munhequeira. Queria Beto também queria que você tivesse, porque vendia lá. Exatamente. Não, e os alunos podem continuar comprando. Ninguém precisa parar de comprar. Mas a questão é que, não sei, assim, hoje em dia, por exemplo, eu treino com nada. Eu só treino com tênis. E o grip, né? E o grip, é verdade. O grip é fundamental. Mas o que eu quero dizer é, tipo assim, eu hoje entendo que o meu corpo, ele precisa estar preparado para as demandas. E esses acessórios, eles muitas vezes cumprem aí uma função de... Como eu vou dizer? Eu coloco uma expectativa neles que eu deveria conseguir fazer sozinha. Então, usar esses acessórios de maneira indiscriminada acaba sendo contraproducente, porque você deixa de desenvolver habilidades ali de coordenação intermuscular e força estabilizadora, e isso ali pode ser um tiro no pé, porque quando você precisar, você não vai ter. Não estou dizendo que esses acessórios não devem ser utilizados, existem momentos e com consciência você é capaz de escolher os momentos para utilizar, por exemplo, cargas submáximas a partir de 80% para levantamentos. Por exemplo, ontem, um exemplo clássico, ontem a gente treinou junto, não é difícil isso acontecer hoje em dia, mas ontem a gente treinou junto com o time, e a gente estava fazendo um trabalho de cleans em cima de porcentagens altíssimas, porque vai ter uma prova baseada nisso agora, então era o momento de trabalhar isso. E a Marcelinha pegou um cinto pra fazer a última série, né, Marcelinha? Sendo que eu tava com, 90%, 95% do meu PR. Não, só que já tinha feito 8 séries antes sem cinto. Antes disso, sem cinto. Sem cinto, sem joelheira. Então, assim, eu não condeno, eu acho que as pessoas têm que usar mesmo, mas tem um momento certo para ser utilizado, que é aquele momento que, de fato, vai elevar a tua performance. Só que as pessoas na hora querem... de maximizar um score na competição, ou na hora de... Ou até mesmo no próprio treino, de tipo assim, você se expor a uma carga maior. O cinto, por exemplo, ele faz isso. Mas você, colocar o cinto para fazer com 60% da sua carga máxima, 70%, até 70%, ou tipo assim, até cargas mais altas mesmo, você nunca se desafiar a fazer sem cinto, eu acho que é contraproducente. Então, eu usaria menos, assim, uma dica para os atletas aí que querem se desenvolver um pouco mais, eu usaria menos desses acessórios. É a mesma disposição de ir no limiar ali, né? Tem que ir no limiar, tem que se arriscar a treinar pesado sem acessório. E porque naquele momento do treino pesado também ali, era competindo, já não estava mais treinando, já estava competindo dentro da sessão de treino. Eu tinha notado isso aqui como, tipo, talvez... Então vamos lá, se a gente quer dar algumas dicas aí pro Torre depois dar um corte legal. O João deu uma dica aqui sobre os coaches, como o meu irmão fazia, não deixar de dar observações ao longo da prestação deles. Vamos lá, usar equipamento suplementar quando necessário, não quando for confortável. É isso aí.
Outra situação que eu posso falar também sobre isso aqui, que salvo os casos que a Marcela falou que seja para você maximizar o seu score naquela sessão, outras coisas, sejam casos como o Lucas começou a introduzir dos alunos da boxe. Os alunos da boxe, primeiro de tudo, treino a participantes, usar o equipamento pode ser protetivo, porque o cara, por exemplo, vai começar a se expor a cleans e ele não tem o volume de treino suficiente na articulação do punho para estar muito tempo em front hack. Então, talvez para um aluno, para a galera que não tem tempo para trabalhar uma mobilidade decente, o cara chega em cima da hora, troca de roupa e sai treinando. O cara não está explorando isso da melhor maneira. Talvez isso vai conseguir fazer com que ele consiga treinar e ter uma E até mesmo um nesse maior. caso, tipo assim, escolher momentos, por exemplo. Tem gente que já chega aí na parte da mobilidade, tá com um acessório. Não, cara, nessa hora você tira o Tem gente que acessório. já vem de casa com acessório. Faz a mobilidade da É academia. o cara que vai de kimono e faixa barrada, né? Não na rua, na calçada. Quando você for... Aí você tem treino de força, muitas vezes, e tem o odd. Pô, quando você for fazer o treino de força, bota o cinto. Mas no odd, carga mais leve, tira o cinto, faz 100. Mesma coisa mulher que ele. Então, assim, eu acho que... que é? Eu tô rindo porque tem gente que... Cara, não é brincadeira, não. Vou fazer um HSPU aqui. Vou pegar o cinto ali pra fazer um HSPU aqui. Bom, pô. Tipo, Mas pode complementando equipamento, eu acho que, principalmente na hora da performance, né? Ambiente de competição, tem que usar. É isso. Entendeu? Vai Se maximizar. Um saltinho do lifter vai estabilizar. Assim, eu tenho só uma... Assim, não fazendo o advogado do diabo aqui, né, na parada. Eu acho que pra maximizar, com certeza. Mas se você nunca usou um acessório, não bota na competição pra maximizar a tua performance, que vai dar merda. Vai fazer o clean, vai arrastar no cinto, vai fazer o snatch, vai prender no cinto, vai descer pra fazer o hang clean, vai prender em cima, vai te beliscar, vai dar uma confusão no teu grip. Então, se você não usa, não é na hora da competição que você tem que usar. Ótima dica aí, João. Fala de novo pra esses caras aí não fazer nada na competição que eles não fazem. Se você, Fala aí você, fala com eles, olhando. Pré-treino novo. Testa um mês antes, irmão. Você não pode chegar na competição comprando pré-treinozinho aqui novo, vou tomar antes da primeira prova. Pô, se tu passar mal, diarreia, acabou. Não, tem aqui, bicarbonato. Pô, já eu peguei uma parada aqui, ó. Eu li o podcast, meu irmão. Os caras usam tamponamento. Bicarbonato, caganeira, antes da prova. E na fila começa aqui, ó, sassaricar, banheiro, vômito. Irmão, se você não está acostumado a fazer alguma coisa, não é na hora de competir que você vai testar, porra. Isso faz o menor sentido. Se você usa o cinto para maximizar sua performance, ou ali 90% ou 95%, que são cargas que você tá ali um pouco mais liberado, quer dizer, se você quer evoluir, tá um pouco mais liberado a usar, você pega lá no dia e bota. Agora, nunca usou o cinto, não é no dia da competição que você vai passar ali no stand da XPTO, vai comprar um cinto e vai botar, irmão. Esquece essa porra, não tem como. Então, hábitos antigos vale na competição. Você não, na hora da competição não é hora de adquirir um hábito novo. Perfeito. Na hora da competição, na hora de adquirir um hábito novo. Resumiu bonito agora no final. Galera, falei pra caralho, se eu falar só esse final já tava bom. Mas é isso que a gente tá aqui, pra discutir e pensar juntos, mas o pensamento vai fluindo assim. Outros salvos decisões também que eu acho muito importante pra falar, exemplo, lunge, por exemplo. Cara, ficar metendo o joelho numa superfície dura toda hora, porra, não precisa. Aí sim tu bota a tua joelheirinha lá, dobradinha talvez embaixo. Rope climb, não vou botar. Bota a caneleirazinha, joelheira dobrada lá embaixo pra tu não se queimar à toa. Porque aí o material suplementar não é mais suplementar, ele é protetivo. Vai fazer um HSPU. Se tu ficar metendo a cabeça no chão duro toda hora, tu vai arrumar um problema. Não, mas na isso cervical. você tá dando exemplos de... Não é possível. Mas não, tô só aproveitando. Não, que não é pro flagelo, né, aprofundar, pra depois a galera falar assim, não, me queimei na corda toda e aprendi no meu Raps Podcast pra não usar. Não. Fiz o rope climb aqui, só tá errado, então. Tênis e bermuda, e pras mulheres tênis, bermuda e top. Meu osso da canela tá de fora aqui, mas eu vi que os bravos mesmo não E eu vou te usam. falar, como eu tenho visto bastante, estou fazendo negócio de brand lá na academia e tal, tô falando de marketing, os caras têm falado muito pra mim, acho que eu falei isso no outro episódio, falei, cara, nem todo óbvio, porque é óbvio pra gente, é óbvio pra todo mundo, então às vezes é importante que a gente fale, pra poder, que a galera fala assim, caraca, pô, não é possível, é possível talvez. É possível, sim. O João fala uma coisa que é o seguinte, a capacidade humana de fazer merda é, tipo assim, ilimitada. Limitless.
Nunca duvide da capacidade humana pra fazer Alguém merda. quer falar outra coisa aqui? Então vou puxar uma bola aqui, vou levantar aqui. O Pedro falou pouco, vou falar aqui, eu anotei aqui. Pedro, combine os objetivos da sessão de treino com os seus pessoais. Seja nas sessões de treinamento básicas, triviais, ou nas sessões competitivas. Aí eu botei aqui, por exemplo, eu falo pela gente, assim, que a gente prescreve junto. No sábado em si, a gente gosta muito de botar um clima meio competitivo pra galera, fazer um crossfit na essência, né? Então, tipo, só que assim, o cara tem objetivos pessoais diferentes, das vezes, do que o outro cara que tá fazendo o mesmo treino que ele. Então, talvez, quiser aprofundar um pouquinho falando sobre, tipo, cara, como o cara pode pensar isso na própria sessão. Exato. Eu cuido mais da galera que está em desenvolvimento, então isso fica mais nítido para mim. Às vezes eu vou botar um treino para Marcelinha, que ela vai fazer double under crossover, e ela vai fazer algumas reps, ou fazer um workout até com isso. Não vai ser a mesma coisa para um atleta que está em desenvolvimento. Ele tem um momento de aprender. Então, ao invés de ele fazer um workout, ele tem que tirar um tempinho da sessão dele ali e fazer um skill. Vai aquecer fazendo double under crossover. E não só esse movimento, como diversos outros. Strict HSPU, para quem não tem um volume, vai fazer um pouco mais de força em determinadas sessões. Eu acho que esse combinado de treinador e atleta, onde você se encontra, não só na sua temporada, mas no seu objetivo, quero ser um atleta RX, mas não tenho as cargas de RX de Elite, por exemplo. Faço 70 de snatch uma vez no ano, enquanto tem gente fazendo workout com 70 de snatch. Então tem que ganhar consistência e tem que saber em qual momento eu tô, não só em relação à temporada, mas como em fase de adaptação ao treinamento e de vida, realmente. Porque foi bom já falar isso, porque dentro da sessão de treinamento, enquanto prescrito, no momento da temporada, principalmente quando você quer gerar um trabalho para um pico de performance na competição-alvo, ou no momento da temporada que seja para fazer um teste, seja o que for, aquela prescrição em si do workout, ela tem um objetivo metabólico, que deve ser respeitado, independente se você tem... Aí, exemplo, o Pedro deu um exemplo de um strict HSPU. Não adianta você fazer um workout que começa com 30 strict HSPU, se você sabe que você vai agarrar com 5 e você demora um workout, que era para ser um workout metabólico, um sprint metabólico de 4 minutos, que você trabalha esse workout em 20. Que aí você estragou a sessão de treino que o seu treinador pensou com o maior carinho e estragou a sua própria sessão que você não evoluiu no teu strict HSPU. Então o que o Pedro talvez está querendo dizer, botando em prática, galera, é o seguinte: adaptação. Ajusta o treino, mas também ajusta o objetivo pessoal, que é aprender o strict HSPU. Antes você vai lá e trabalha um pouquinho, né? Exato. Ou depois, a hora que for, talvez sobre fadiga o strict HSPU seja um problema, mas tipo, o double under crossover que ele deu como exemplo, você pode depois, mesmo fadigado, fazer um trabalho técnico. Eu lembro que o Alan, na época, ele queria melhorar o strict HSPU dele, aí a cada aula, ele ia lá e fazia uma série de 10. Não, e eu acho isso legal também, essa questão da adaptação, também para não só objetivos pessoais, mas condições individuais ali. Às vezes o atleta tá com uma lesão, joelho, por exemplo, e o treinador prescreveu agachamento. E fudeu, tá escrito aqui agachamento, vou ter que fazer agachamento. Às vezes não. E tipo, ele não tem a sensibilidade, muitas das vezes, de adaptar para que ele tenha o desenvolvimento dele de forma continuada. Né? E às vezes ele vai estar ali, por exemplo, vamos supor, tá com a lombar travada e tem deadlift no odd. O geral tá fazendo, vou ter que fazer também. E aí vai lá e se arrebenta, e é mais uma semana com a contratura e não consegue desenvolver. E aí, tem que ter um pouco dessa sensibilidade, né? Adaptar quando for necessário, sem vergonha, porque às vezes, como você falou, por exemplo, num sábado, o ambiente é competitivo, e aí você fica inibido de fazer, de repente, uma adaptação. Como o cara que não tem 30 strict HSPU, cara, eu vou fazer 15 strict e o resto eu vou no keeping, de forma consciente, para que eu não perca o estímulo. E o cara que de repente está com uma lesão também vai adaptar de alguma forma, onde ele vai aproveitar um estímulo semelhante ali, ou vai mudar o exercício de força, por exemplo, para ele poder continuar se adaptando e não perder 1, 2, 3 semanas por causa de lesão. Ter um relacionamento muito, muito próximo do treinador, né? Uma comunicação muito boa entre o treinador e o atleta é muito importante, porque você tem que ter liberdade para falar com o cara que tá prescrevendo para você, falar assim, cara, tá acontecendo isso, me ajuda, o que eu faço se você não sabe? E ao mesmo tempo o treinador, como um líder, né?
estimular isso perante os atletas. Um companheiro de treino mais experiente também, Exato. orientar. Você falar, Pedro? Não, é falar sobre isso, gestão de pessoas. O treinador tem que saber gerir o grupo dele. O bom é que a gente não ensaiou nada. Eu escrevi umas anotações, falei pra eles antes aqui, pra poder ter em mente, pra gente não deixar de falar. Mas o próximo tópico que eu ia jogar a bola pro Lucas mesmo aqui era exatamente isso aí. Adaptar o treino quando estiver lesionado. Então, tipo, ajustar o treino a você. Porque o que ele tava falando inicialmente era da parte de objetivo até. Então, alinhar o treino à expectativa, os objetivos da sessão com os objetivos pessoais. E o outro para adaptação de treino. Então, tipo, já dá a dica aqui pra ficar a tua cara aí, Lucas, falando pra galera. Você falou uma frase bonita aqui, eu quero que você repita essa, então, talvez, ou algo parecido. Tipo, não ter vergonha de adaptar. Você falou alguma coisa assim. Ah, tá. Fala aí. Não lembro, pô. Fala aí qualquer coisa desse Mas tipo. é exatamente isso. Às vezes você fica inibido de fazer uma adaptação ao seu treino pelo ambiente competitivo que às vezes você está inserido. Mas para o seu desenvolvimento como atleta, a longo prazo, você vai ter que abordar o seu treino dessa forma. Porque vai otimizar a sua evolução. Se você às vezes fica agarrado num treino, vou dar um exemplo que acontecia muito. A gente trabalhava com atletas de níveis muito diferentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A Marcelinha, não vou falar eu, mas a Marcelinha fez um workout que o Beto prescreveu com o intuito do workout durar ali 5, 6 minutos. A Marcelinha fez em 5. Um atleta em desenvolvimento que está participando ali daquele ambiente fez em 17. Isso acontece. Aconteceu muito comigo isso. Isso acontecia. Entendeu? Acontece ainda. Aconteceu comigo várias Eu vezes. lembro de uma hora de corrida. E às vezes o atleta, ele perdeu a oportunidade de fazer um estímulo próximo do objetivo do treino, às vezes se desgastou de forma brutal no Strict HSPU, provavelmente se expondo a algum tipo de lesão, não no Strict HSPU, porque chegou na falha ali de boa, mas às vezes uma carga onde não condiz com o condicionamento atual dele. Por exemplo, a gente tem um atleta lá que é o Giovanni. Provavelmente ele adapta os treinos, porque realmente não dá, mas tem atletas que não querem adaptar de jeito nenhum. Mais ou menos, adapta Entendeu? mais ou menos. Ele Mas faz não quer 17. adaptar porque acha que é uma vergonha adaptar e às vezes ele tá ali Por e isso tal. que os objetivos pessoais têm que estar juntos com os objetivos da sessão, porque, tipo, o objetivo metabólico da sessão deve ser priorizado, mas em alguns momentos a acumulação de volume também é muito importante. Sim. Então, se você só adaptar o treino na demanda de tempo, o treino pra galera, Marcelinha fez em 4 minutos, então eu tenho que fazer em 4 minutos também, vou adaptar para 4 minutos. Vai adaptar tudo. Você vai treinar, exatamente. Nunca vai acumular o volume necessário para o nosso esporte. Acumular volume Mas é também que tá, se necessário. você, por exemplo, substituir o HSPU Strict pelo HSPU com Keeping, você tem que mandar esses Strict em algum momento depois. isso aí. Mais do que a Marcela que já faz. Entendeu? E- Tem que estar trabalhando também em cima dos seus pontos fracos para que você consiga lá na hora da competição, mesmo que seja uma competição interna ali, você conseguir performar de forma saudável. Cara, entendeu? isso- Progredir, Porque às vezes- né? E isso continuar aí, progredindo, porque que é às o mais vezes sai do importante. saudável. O atleta, o dia a dia do atleta não é uma coisa que a gente diria que é saudável. Né? Porque, enfim, Sim. não é saudável. Mas às vezes extrapola isso, prejudicando o andamento de toda a rotina, e às vezes prejudicando o treinador que vai se preocupar com esse atleta e às vezes vai mexer no treino da equipe como um todo, porque o treinador tem aquela sensibilidade. E aí, como é que você ficou do treino? Cara, fiquei aleijado. Outro atleta, fiquei aleijado. O atleta que era para fazer com essa carga, que o treinador pensou nele, tá de boa. Só que você acaba adaptando o treino com, vou puxar um deload uma semana antes, porque a Marcela que não adaptou o treino que ela poderia ter adaptado, tá ferrada, entendeu? Desvirtuou. Cara, isso... Desculpa, amigo. Vai. Quando a gente fala de capacidade, né, de vida energética e de modo geral, os atletas de alto rendimento, eles vão fazer conforme o prescrito que o treinador pediu. Vai fazer o volume prescrito, porque ele já acumulou aquelas horas de voo que o Lucas falou algumas vezes, e ele já vai estar mostrando a capacidade máxima, por exemplo, de um monoestrutural. Ele vai correr para 4 e alguma coisa, sei lá, 7 km, num pace de 4, um atleta de CrossFit, que já é um excelente pace. Ou vai fazer 30 HSPU de forma unbroken. Um atleta em desenvolvimento que não tem isso, ele tem que adaptar para a realidade dele, mas tentando buscar trabalhar dentro da capacidade que o treinador prescreveu, da via energética que o treinador prescreveu. Mas tem momentos também que o atleta em desenvolvimento tem que se ferrar, meu irmão. Sim, Tem concordo. que se arrebentar. Porque, por exemplo, É isso, eu exatamente mesmo isso que já eu tô falando. participei de competição onde era machucado de clean, hang clean, TCB, que eu parei na segunda carga. Entendeu? Porque
não vou falar que eu treinei errado, mas é isso, acontece. Entendeu? Vai ter paradas que você vai ficar travado e acabou. Entendeu? É a sua condição atual ali e já era. Entendeu? Já ficou na segunda carga? É semana que vem. Já ficou até na primeira. Na semana que vem ela tem que Semana que acertar vem eu um sim. vou ter que tentar a primeira. Se bobear, ela já fica até na primeira. Ai, Imagina. meu Deus. É bravo. Filho. Gente, isso tudo pra falar o seguinte. Participar e competir é muito diferente. Olha quantas coisas a gente falou aqui. Quantas variáveis impactam no treinamento de alta performance. Quantas coisas que a gente tem que ser consciente quanto atleta, quanto treinador. Então, assim, você acha que é brincadeira? Não vai achar mais depois de hoje. E se exponha, né? Se exponha. A única... como faltou uma opção aqui que era Eu escolher... quero dar mais uma dica aí pra galera. Pode falar. Olhando na câmera. Várias coisas foram faladas, falou da abordagem do treinador para com seus atletas. Qual foi o seu? Foi também, Falou vai. sobre os equipamentos suplementares. Equipamentos, falou sobre Objetivos. adaptação, falei um pouquinho sobre a adaptação também. Mas uma dica que eu queria dar pro cara que está começando, ou até mesmo o cara que já está assistindo a gente aí, que está já no nível RX e chegando na elite, é priorizar principalmente a parte técnica. O atleta que tem esse discernimento de focar na parte técnica desde o início, ele com certeza lá na frente vai ser um atleta que vai perdurar mais na modalidade. O cara que tem uma técnica bem desenvolvida, esse lesiona menos, ele tem a possibilidade maior de adaptação. Mais eficiência. Isso aí, mais eficiência mecânica, ele vai saber ali lidar melhor com movimentos mais complexos. Então, esse estímulo de técnica ele tem que ter sempre. Exato. O atleta mais avançado, como a Marcelinha falou, que vai surgir um desafio novo e ela vai ter que trabalhar técnica, e o atleta em desenvolvimento que tem que trabalhar técnica também. Então, se você focar nessa parte, principalmente no início, cara, com certeza a sua jornada vai ser acelerada. Porque no final... E vai ser mais longeva. Isso aí. Exato. Porque no final você vai se preocupar apenas, né? É tudo. Com melhorar as capacidades físicas. E não aprender para melhorar. E o processo... E o que é eu, muito Beto, melhor. acho enquanto treinamento desculpa se vocês pensam diferente, mas o nosso esporte é um esporte que demanda tempo. É uma maratona e não um sprint. Não adianta você querer resultados mais rápidos. Você precisa de resultados mais duradouros. Porque acabamos de falar que se você ficar fazendo mais tempo aquilo, a tendência é você ter maiores resultados. Porque às vezes o cara que tá te ganhando agora, daqui a pouco ele vai ter que parar, porque ele não aguenta mais. E às vezes o atleta tecnicamente limitado para no caminho. Vai ter que parar. A gente conhece atletas que, porra, cascudo, com condicionamento físico absurdo, chega na competição, 70 quilos, mete o muscle net. Isso. É surreal. Entendeu? E aí, Por ser já vai de tecnicamente limitado. talvez com o que eu ia falar aqui, que escolha a opção, a maneira mais difícil ou desafiadora. E o mais difícil ou desafiadora não é criar, exemplo. Cara, um squat snatch é muito mais difícil do que um power snatch, tecnicamente. Então, você vai fazer uma sessão de treino, você vai fazer um power snatch, talvez, só porque quero jogar com o regulamento debaixo do braço. É a frase clássica. Tá escrito só snatch. Se nas sessões do seu treino tá escrito só snatch, só que, você só treina fazendo, muscle, power, vai chegar uma hora que você ou vai acabar se machucando porque a carga talvez não seja compatível com isso e você não tem o padrão, ou você vai acabar ficando refém de não conseguir fazer um movimento mais complexo. Jogar com o regulamento debaixo do braço é muito legal na competição. O que é mais eficiente na competição? Eu fazer determinado padrão ou outro? Exemplo, na competição é melhor... Ontem a gente estava fazendo uma sessão de treino, onde a gente estava fazendo alguns rope climbs e eu obriguei as garotas a fazer todas as séries de cita de rope climb. Ah, mas coach, mas nas outras séries lá não vai ser. Mas vamos treinar só todas as séries no nosso teste. Difícil. A gente vai fazer o mais difícil, porque quando esse seated for fácil, o legless comum pulando, que você já comeu 1/4 da corda, 1/5 da corda com o teu salto, facilitou a tua vida. Então, assim, são situações que, se você escolher o caminho mais fácil, a tendência é você ficar refém. Então, cara, isso rola muito. A gente, quem não sabe, quem faz a nossa planilha da MoReps já tem consciência disso, quem não tem,
a gente tem uma coisa que a gente chama de kick-off call, que eu e o Pedro costumamos fazer com a galera que entra na planilha. A galera que vai pra planilha normalmente fala com a Marcelinha primeiro, né? Isso. Aí o próximo passo, a Marcelinha vai falar com um de nós, comigo, com o Pedro, pra gente marcar um bate-papo com esse atleta. E uma das coisas que eu sempre falo pra todo mundo é, cara, a minha prescrição não é individualizada hoje, nesse sentido, em relação à planilha. Então, chama pra tirar dúvida, ou então, tipo, cara, coach, não faço determinada coisa. Então, só tenho 1 hora pra treinar. Só tenho 1 hora pra treinar. E eu tenho que cortar alguma coisa da sessão. O que eu corto? Corta o que tu odeia, o que tu é ruim. O que você é ruim? Não, desculpa. Corta o que você é bom. Faz o que você é ruim. Perdão. Corta o que você é bom. Faz o que você é ruim, o que você tem dificuldade. Obviamente, eu falo também, você às vezes precisa também optar por fazer o que tu é bom, porque você tem altas cargas, então tu vai só fazer o endurance e a ginástica, uma hora a tua carga vai diminuir. Você precisa, uma vez ou outra, escolher lá. Mas na maioria das opções, suas cargas são acima da média, por exemplo, vai fazer o bloco de ginástica, vai fazer o cardio. Então, assim, é sempre uma coisa que a gente fala no bate-papo com as pessoas para orientar exatamente isso. Escolhe a opção mais desafiadora. E se não tiver muito desafiador, inventa. Não, Faz. sério. Exatamente. Isso é uma parada que eu aprendi com você e eu uso até hoje. A gente trabalha muito com autorregulação, né? Então, quando vai ter trabalho de levantamento e tal, dificilmente tem prescrição de carga. Porcentagem. De porcentagem. Quando não tem, eu sempre boto o meu PR pra cima. Já é difícil com o meu próprio PR. Mas aí eu puxo uns 2 ou 3 quilinhos pra cima pra ver se virar. E na ginástica, por exemplo, no workout tem um volume de HSPU que você sabe que você faz tudo strict. Faz tudo strict, entendeu? Tem lá, às vezes tem série pra qualidade de execução. Por exemplo, pra mim que tenho facilidade de fazer muscle up, aí tem lá 3 séries de 5. Eu fazia todas as séries strict, entendeu? Pra estar desafiando. Ou vai usar um outro padrão técnico diferente. Isso aí, até porque pode ser cobrado um dia. Implementar e você que sobrecarga. tava ali treinando. Ou até com repetições, né? Aumentar o volume, aumentar a sobrecarga. Às vezes aumentar o volume foge muito do tempo de tensão ali que o treinador pensou. Não, e o que tu aumentou foi a sobrecarga. Quando tu fez strict, Então mete um basicamente a mesma colete, coisa. tô dando exemplo. Sim. Então são opções legais. Galera, eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso, querem dar mais alguma dica. Não, uma parada que eu queria falar é que se você não faz isso nessa questão de trabalhar de formas diferentes, você também fica refém de não ter tanto recurso. Eu digo isso porque, eu vou falar da Natália Cursino, que, sabe que, irmão, hoje em dia é a minha atleta mais antiga, e a gente tem muita dificuldade com odds que tem que trocar de power para squat. Ao passo que outras meninas conseguem, por exemplo, a Amanda tem muito mais facilidade. A Amanda, se você mandar ela fazer um power e um squat alternado para 10, 15 repetições, não vai mudar nada para ela. Ela vai fazer power e squat alternado. A Natália, dependendo da carga, ela começa a errar o power e acabou. E aí eu fico puto com ela, eu falo, cara, então já entra no squat. Na área de competição lá, no Monstar, naqueles primeiros snatch, já falo assim, cara, já entra fazendo squat. Porque até o final não vai durar o power. Eu sei que não vai durar, eu treino ela, eu conheço aquela carga pra ela, é uma carga extremamente arisca. Meu irmão, já entra no squat. Mas aí quer sair fazendo? Começou no power. Aí ela tem que errar 3, 4 power pra começar a fazer o squat. Ou então acertou os 2 power e fala, agora eu vou mudar pro squat, só que ela tá com padrão... Exatamente, com sobrecarga garantido, ela erra. Exatamente, que se fosse pro squat não é uma carga ruim pra ela. Mas pro power, ela sabe que vai chegar o momento que a energia de puxada ali dela, de subida, vai acabar. Então, assim, se você trabalha dentro do estímulo, de repente descansando um pouco menos e bancando o squat, ou falar, é só snatch, eu vou descansar mais para fazer só power, então não, vou tentar manter já pegando mais embaixo. Ou vou tentar pegar um 90 graus e pegar uma embaixo. Então, assim... Isso também é uma coisa que o atleta desenvolver, o recurso, né? Recurso é uma palavra maravilhosa para isso. Tu olha assim e fala, não, mas essa minha atleta tem recurso. Se ela precisar, meu irmão, tá andando de cabeça para baixo, aí um judge da raia do lado, meu irmão, meio que entrou na frente. Cara, se você trabalha de repente fazendo uma desviadinha, você vai chegar na hora e você vai desviar. Tem um aluno meu, Felipe, de personal, que ele não consegue, se alguém, meu irmão, passar do lado dele, não consegue fazer levantamento. Falei, irmão,
Vamos fazer o seguinte. Vou Vou ficar ficar na do teu frente. lado. Você precisa de outro Eu vou na esporte, frente. precisa de outro esporte. Porque não dá, brother. Precisa de Porque pé, senão ó, você, sai tipo do assim, ambiente. ele não tem cunho competitivo e tal. Mas falo, cara, Não, mas você é só precisa desenvolver a capacidade de fazer uma parada com um certo nível de adversidade. Porque a competição pode acontecer muitas coisas. Você pode chegar lá e pode estar muito quente. Você pode chegar lá e O estar sol muito pode frio. dar na sua Você cara. pode chegar lá e não ter magnésio. Você pode chegar lá tiver magnésio, e o magnésio ser talco. Enfim, você vai passar por coisas que, se você desenvolver certos recursos enquanto atleta, você vai com certeza passar atalhos, né? Você vai ter alguns atalhos ali que não vão danificar sua performance no momento ruim. Então, Isso. acho que desenvolver recurso é uma parada muito boa. E esses Não, recursos não... é só danificar, vai potencializar a performance. Exato. E esses recursos não são adquiridos somente no treinamento, né? Na competição também. Porque você vai pegando um background, foi o que o Beto disse. Nosso esporte é de longa duração. Se você não se expor ali na temporada, competir algumas vezes, só ficar treinando, teoricamente, né, é uma temporada perdida, a não ser que aconteceu algum imprevisto, alguma lesão, algo do tipo. Mas se você não competir, ver como o condicionamento do seu adversário tá, ou como vai ser aquela arena, se as barras são ásperas ou se as barras estão lisas em outra competição, você não vai desenvolver. Porque seu boxe vai ter sempre aquela barra que você gosta, Exatamente. vai ter sempre... Disposição, né? Exatamente, Não, e uma disposição parada e que eu tempo. falo muito, fala, a barra tá escorregando. Aí eu falo, a sua é de todo mundo. Se ligou? Porque você tem que, você teria que claro. ter... É ruim pra tu. Porque a barra aqui escorrega muito, todo mundo escorrega muito. barra é Todo muito mundo alta escorrega pra mim, muito. a barra é Ah, muito mas é alta. porque eu não treino assim, pô, então... Eu não o treino erro saindo tá da aí, caixa. Então o erro não tá na competição. o erro tá em Então, você. talvez você tenha que subir na caixa pra sair pra fazer o teu chest bar E, uma e vez na talvez vida. combina aí as duas coisas, mano. Porque, tipo, a exposição técnica facilita isso, mas a exposição competitiva também precisa. Então, assim, cara, você tem que se expor a diferentes situações. O fato de competir e treinar dentro das sessões de treinamento é uma exposição, porque treinar só é um tipo de exposição e competir é outro tipo. Perfeito. E eu acho que na maior parte das sessões você precisa treinar e na menor parte delas competir, mas você também precisa competir dentro das sessões de treino. Cara, eu tô amarradão de mais uma vez estar aqui com vocês batendo esse papo aí. Eu vou fazer uma pergunta aqui quando esse podcast for pro ar aqui. Vocês vão falar assim: caralho, Beto, você é um visionário. A galera vai falar assim: como é que é isso? Marcelo Alonso, como você se sente classificado para o CrossFit Games 2023? Cara, É brincadeira. Não. Deixa ela responder. Vai. Eu não vou guardar aí, né? Já me sinto muito feliz por estar classificada. Na verdade, no passado eu me classifiquei, né? É verdade. Mas eu Atual classificado. Até que ele mude agora. Mas eu acho que eu queria finalizar falando de um aspecto que talvez pode ser uma dica, não sei. Mas puxando Foi um pouco pra dica esse lado... olhando pra câmera. não, mas puxando um pouco para esse lado da parte mental, novamente, que diferencia pra mim, assim, muito, essencialmente, né, que diferencia na essência o que é ser praticante e o que é ser atleta de alto rendimento. Tudo que tem a ver com as características de mentalidade, a parte psicológica, né, o emocional. Porque se você quer se aprofundar nesse meio, né, melhorar, evoluir, até chegar num nível de alta performance dentro do CrossFit, cara, você tem que estar preparado para perder muitas vezes. Acho que qualquer esporte, né, mas falando do nosso especificamente, porque competição tem, sei lá, 40 pessoas, 30 pessoas competindo e só uma ganha. Então, você precisa modular suas expectativas, estar preparado para ter algumas frustrações e ser resiliente em continuar na sua busca aí pelo que você quer, pelo seu objetivo. Então, não basta fazer um ano e competir algumas vezes e treinar um pouco mais e a parada não deu muito certo. Então, assim, você não foi de fato, não se tornou de fato um atleta de alto rendimento. O atleta tem que estar preparado para ser resiliente, para perder muitas vezes, para se frustrar e seguir. Confiando, acreditando no processo. E se isso não for anterior a qualquer outra coisa, nada vai funcionar. Então, acho que minha dica é essa. Muito bom. E o resultado na arena não quer dizer que você não é um atleta de alto rendimento, sendo positivo ou negativo. Às vezes você tem resultados em primeiro lugar e talvez suas atitudes, a forma que você encara a rotina não condiz com
com aquele lugar que você tá no pódio. É. E a mesma coisa o contrário. Às vezes você é um atleta de alto rendimento, porém naquela competição ou naquela temporada você não performou de forma... É isso aí. Você é o que você faz repetidamente, né? Portanto, excelência é um hábito e não um ato, né? É isso. Então, é basicamente isso daí. Eu tenho o maior orgulho de ser treinador de vocês, ser companheiro de trabalho de vocês. Só aprendo. Tô aqui nesse podcast, galera, só pra aprender com esses caras, com quem vier aqui junto com a gente. Última vez, segue a gente, se você não segue, dá moral pra gente aí. É isso, galera. Valeu, time. Tá bom, Abraço. Valeu. Gente, caneca, olha só, a gente tá ficando profissa. Meu Deus. Valeu, Felipe Torres, um abraço.